Olá pessoal, muito bem-vindo. É sempre muito bom ter você por aqui. É sempre muito bom estar na sua companhia. Aconteceu hoje no Portal UOL uma entrevista com Jair Bolsonaro. Josias entrevistou Jair Bolsonaro e nós tivemos aí muitas respostas coerentes e muitas respostas também impactantes de Jair Bolsonaro. Eu te convido a assistir esse vídeo comigo. O vídeo tá top e eu trago na íntegra para você essa entrevista. Obrigada, Fabiola. E você que estava acompanhando aí o UOL News, agora segue aqui com a gente nos estúdios de Brasília, onde estamos recebendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Presidente, obrigada pela sua presença aqui. Vamos ter uma conversa aí longa e produtiva falando sobre tudo um pouquinho. Eu que agradeço ao Josias, eu conheço a espontaneidade dele. E ele vai falar e vai deixar eu falar também. Para a gente ver se chega num denominador comum, né? O próximo disso aí. Então, estou feliz com essa oportunidade. Muita gente, Josias, pediu para não vir aqui. Eu falei, não, mas é um local que tem certas emissoras, a gente sabe a posição política e ideológica dela, né? Eu não posso sair num tipo de emissora, que tem em todas. Agora, se vocês conseguirem provar alguma coisa, parabéns a vocês. O que acontece hoje no Brasil, no meu caso, eu não tenho, na verdade, eu não tenho que provar que sou inocente. O outro lado tem que provar que eu sou culpado. Isso não acontece. E comigo nessa entrevista, como adiantou aqui o ex-presidente Josias de Souza, sempre uma honra ter você, Josias. E eu estou muito bem, graças a Deus. Presidente, muito bom saber que o senhor está bem. Muito obrigado por ceder parte do seu tempo aqui para nós. Eu queria lhe perguntar, presidente, o senhor está respondendo a uma ação penal no Supremo e eu ouvi o senhor dizendo que a sentença está pronta, que vai haver uma condenação, 38, 40 anos. Isso significa que o senhor jogou a toalha, a sua defesa jogou a toalha? Por que o senhor diz que a sentença está pronta? Eu tenho visto isso na imprensa. Você também deve ter visto isso na imprensa. Tá? Então, o que eu estou vendo na imprensa, eu não concordo seja essa a realidade. Né? Tenho esperança de reverter tudo isso aí, que afinal de contas, repito, é o MP que tem que provar que sou culpado, não eu provar que sou inocente. É o que estão fazendo. Nessa semana agora, o Alexandre Maia liberou outra parte do processo que não tinha chegado ao nosso conhecimento ainda. Nós já fizemos defesa sem ter amplo acesso àquilo que a PF coletou ao longo desses mais de 2 anos. Então, tenho esperança, sim, de retornar. Estou com 70 anos de idade, se me condenar a 40, é meu fim. A 20 também, eu não tenho mais tempo de... Agora, a sua esperança se mantém a despeito das decisões que vêm sendo tomadas na primeira turma do Supremo, que são unânimes ali, não é? A gente sabe, ali no Supremo, por exemplo, ali tem os 5 ministros e a gente tem história de cada um, né? Então, o Zanin foi advogado do Lula, né? O próprio Flávio Dino já tive problemas enquanto deputado com ele, enquanto presidente entrou com uma ação contra mim, tá? O Alexandre de Moraes parece uma coisa mais pessoal, eu não consigo entender por que essa gana persecutória por parte dele. A gente não ganha nenhuma com o Alexandre de Moraes. Um recurso, por mais óbvio que seja, a gente não ganha nada. Ele está ali comendo etapas para ver se o julgamento acontece em agosto, setembro. E eu costumo dizer, se eu sou tão culpado assim, porque não segui o devido processo legal. Eu até estou no Supremo por causa do Ramagem. Botaram o Ramagem lá para todo mundo ir atrás. E agora, quando a Câmara decide, né, que ainda tem um recurso agora do Hugo Mota, decide tirar o Ramagem lá, a primeira resposta que eu tenho dessa turma é que se sair, sairia só o Ramagem. Não saiu por parte de 2 crimes, continua com 3. A ação penal é uma só, não tem essa ação e não aquela. E o que estou sendo acusado no crime continuado, para deixar bem claro. A PF pegou 2 datas, 29 de julho de 21, numa live que eu fiz, criticando o sistema eleitoral, as urnas eletrônicas, que estava sendo discutido na Câmara, o voto impresso. E pegou uma outra data, 8 de janeiro, onde seria o golpe final. Tudo ao longo desse percurso está interligado. Mas se entendi direito, o senhor acha que esse caso do Ramagem, a decisão que a Câmara adotou em relação ao Ramagem, pedindo a suspensão da ação penal em relação a ele, deveria ser estendida ao seu caso também, aos demais réus? Manda suspender a ação penal. Eu estou no Supremo, juntamente com outros, entre eles militares, né, de alta patente, por causa do Ramagem. Agora, o que diz o artigo 97 da Constituição é que a decisão para tornar algo inconstitucional tem que ser do Pleno. Eu acredito que o Supremo vai reabrir, vai acolher essa contestação, esse recurso. Você chegou a conversar com o Hugo Mota sobre esse recurso? Porque o senhor esteve com ele. Não, conversar, eu mandei algumas mensagens. Eu mando algumas mensagens para ele, como o artigo 97, algumas informações eu mando para ele. É coisa rara, nós conversamos por telefone. Já tive pessoalmente 2 vezes com ele. Tá? Entendo a situação dele, quero o melhor dele. Uma das conversas que eu tive com ele, eu falei, Hugo, você tem metade da minha idade. Então não dá para a gente traçar alguns paralelos aqui. Apesar de ser uma pessoa inteligente, um montão de virtudes, né? Mas a idade, a experiência é muito grande minha em relação a ele. E, obviamente, a gente espera, né, como aplaudir esse recurso dele agora, questionando a questão de quem deveria decidir se é inconstitucional ou não
O que o Congresso, o que a Câmara votou é o plenário, são os 11 ministros e não 5 apenas. Agora, voltando a essa questão de uma possível prisão, o senhor fala que seria o fim da sua vida, o senhor já disse também que vai dar muito trabalho. O que seria exatamente isso? O senhor pretende repetir a estratégia do presidente Lula de que registrou a candidatura mesmo estando preso? Como é que o senhor está trabalhando isso? O que o senhor pensa, já que o senhor, né, já vê esse cenário de uma eventual prisão como possível? No momento, eu estou inelegível por 2 ações. Uma porque me reuni com embaixadores. E só me reuni com embaixadores porque 2 meses antes, o ministro Fachin se reuniu com embaixadores também. E lá vendeu o seu peixe. E eu achei que tinha algo não certo, resolvi convidar os embaixadores. Então, estou inelegível por causa disso. A outra, que eu teria usado a estrutura do 7 de setembro para fazer campanha. Houve o desfile do 7 de setembro, sim, de 21. E foi uma coisa fantástica. 22. Foi uma coisa fantástica. Acabou o desfile, deixei minha faixa, entreguei minha faixa para alguém, e lá fora tinha. Estava cheio lá, esplanada do Ministério. Nunca ninguém viu tanta gente na esplanada do Ministério como naquele momento. Usei o carro de som do Silas Malafaia. Fui acusado ainda, segundo caso, de abuso de poder econômico. Não gastei um centavo com isso. Ou seja, é um julgamento político. Não dá para comparar. Eu e o Lula. Lula foi condenado em 3 instâncias por corrupção, lavar dinheiro. Não tem nada a ver meu caso com ele. Só que Mas em termos da estratégia política? Não é estratégia política. Eu vou até o último segundo. Eu gostaria até que os governadores, né, que até teve agora o Michel Temer entrou nessa questão, vamos unir a direita, não sei o que lá, é um direito do Michel Temer. Tá? Ninguém que entrou na política um dia esquece, então o Michel Temer não vai esquecer e tem todo o direito de fazer isso aí. Eu gostaria, não posso obrigar, que os governadores falassem, o Bolsonaro está inelegível por quê? Essas acusações valem. Se você pegar o julgamento de 2014 da chapa Dilma Temer, a chapa foi inocentada por excesso de provas. Então é diferente. O meu caso, se eu tivesse jogado um papel na rua, talvez fosse por ter jogado um papel na rua. Não justifica o que está acontecendo, o que aconteceu nessa inelegibilidade. Esse outro caso, se eu for condenado, acabou, porque até pela minha idade acabou. Eu espero que isso não aconteça. Muita coisa está acontecendo, até eu ouvi o Josias falando, acho que foi ontem, se não me engano, a questão da fala do ministro Barroso dos Estados Unidos, dizendo, ele dizendo que procurou por 3 vezes o governo Biden para que evitasse que houvesse um golpe no Brasil. Nem eu sabia desse golpe, ele estava sabendo. O senhor esteve com o Biden certa vez. Sim. E disse a ele, pelo que se noticiou na ocasião, que seria muito melhor para os Estados Unidos se o senhor fosse eleito e não o Lula. Houve essa conversa? Como é que foi essa conversa? Só, eu tive com o Biden, como eu estou tentando contigo aqui agora. A gente não pode culpar o Biden porque a idade, né, o pegou. Tem gente com 90 anos está muito bem. O Biden não tem essa idade toda. Então, o que eu conversei com ele foi uma coisa simples, rápida. Até como foi para um reservado, eu percebi que preciso conversar com ele. Agora, o Trump que falou isso aí, não foi o Biden. Porque pela primeira vez, segundo o Trump, o Brasil e os Estados Unidos tinham uma ideológica, né? E eu tive muita conversa com o Trump, sim. Falei de um possível comércio norte-sul, apesar de concorrermos nos commodities, tínhamos tudo realmente para fazer um bom governo juntos, né? E ele queria eu primeiro quis a reeleição dele, deu azar, tá? Não chegou. Depois ele, apesar de não ter interferido em nada, queria a minha reeleição também e não foi possível. Temos um caminho semelhante, a facada aqui, eu tiro nele, tá? E o Brasil vivia um excelente relacionamento com os Estados Unidos, até a questão de Forças Armadas. E o Trump colocou as Forças Armadas como um grande extra-OTAN, ou seja, poderiam passar a ter acesso a tecnologia mais barata e de forma mais rápida, atendendo as Forças Armadas. Nós vamos chegar ao Trump, vamos falar do Trump, presidente, mas eu queria antes lhe perguntar, eu assisti a uma declaração sua, o senhor dizendo que eles não querem apenas me prender, eles querem me matar. Quem quer assassinar o senhor? Olha só, o Adélio Bispo é o mais protegido do Brasil hoje em dia. Nem os 4 telefones deles foi permitido quebrar o sigilo. Quebrar o sigilo do meu telefone, todo mundo estava do meu lado, o dele não. Ninguém pode achar que o Adélio fez aquilo da cabeça dele. Você pode ver, ele é um desempregado que esteve em 5 No seu governo isso foi investigado, reinvestigado, acho que 3 vezes. Você não manda na Polícia Federal, a não ser que você tenha um certo esquema, você não manda. Tá? Então o delegado que investigou esse caso, até eu tenho o nome dele aqui, e que chegou à conclusão de que ele agiu de forma isolada, no dia 5 de junho de 2018, ele esteve em São José, Santa Catarina. Porque sabia que meu filho Carlos ia praticar tiro naquele dia. Como é que ele sabia disso? Quem passou essa informação para ele? Mas o Adélio está preso, né? Não dá. Eu quero saber o que o senhor falou agora. Querem me prender e assassinar. Não, por favor, deixa eu concluir aqui. Pois não. O caso Adélio. Alguém tentou entrar na Câmara, no dia meia dúzia de setembro de 18, se passando por ele. O próprio documento da Câmara, que eu tive acesso, ali daria uma baita de investigação. Que 2 policiais que teriam procurado, não fala se é policial federal, legislativo, falando, teria procurado ali a portaria e tentado entrar lá. Por que isso aí? Agora o Adélio até há pouco tempo, era filiado ao PSOL. Ele foi fazer alguma coisa lá. Também não foi investigado. Ele esteve numa pensão em Juiz de Fora, onde logo depois do fato, a dona da pensão morreu. Daí se fala. O que eu não estou entendendo é, essa declaração a que eu me referi, o senhor deu essa semana. Dei, sim. Então eu quero saber o seguinte, por que o senhor está mencionando o Adélio? Quem quer matá-lo? Essa é a minha dúvida. O senhor está dizendo, ó, não querem só me prender, querem me matar. Quem é que quer assassinar o senhor? Eu não posso acusar o Josias, não tenho prova. Mas eu tenho um sentimento. Quem é? Ele está muito bem protegido pelo que ele chama de sistema.
Tá? O sistema tem nome e sobrenome. São pessoas que conduzem o destino do Brasil. Quando Então, mas vamos dar um nome e sobrenome, então, não, do sistema. vou te dar isso aqui. Quando aparece, por exemplo, uma vaga para o Supremo, você não imagina a quantidade de pessoas que vão te pressionar. Pessoas que saem, você conhece, sabe quem é, mas que saem ali do nada e tem seu nome para indicar. E quando você não indica, você vira o inimigo das pessoas. E quando o senhor indica, o senhor espera algo em troca, por exemplo, porque quando o senhor fala aí da inelegibilidade no TSE, muito se comenta também, o Nunes Marques, que é o indicado do Bolsonaro, poderia mudar algo nesse cenário. O senhor tem essa expectativa? São só 2 que eu tenho lá. E eles não têm que seguir a determinação minha. É o sentimento deles. Eu não decido o voto do Cássio nem do André. De vez em quando eu converso com eles. Continua essa liberdade tudo. Porque o Cássio, primeiramente, eu conheci na transição. Ele vinha fazendo um trabalho junto ao Senado, que seria indicado numa lista para o STJ. Então já estava amaciado o terreno para ele. Por isso, o Cássio. O André, eu tinha um compromisso de indicar um terrivelmente evangélico. Compromisso que assumi dentro de uma igreja evangélica, Gedeões, lá em Santa Catarina. Por isso, indiquei o André, que eu tinha que ter esse compromisso. Agora, repito, você não imagina a pressão que você sofre para indicar outro nome. Que realmente uma vaga para o Supremo é algo fantástico para muita gente. Presidente, o senhor mencionou aí militares de alta patente, o senhor é réu com diversos militares de alta patente, inclusive em depoimento à Polícia Federal, o ex-comandante do Exército Freire Gomes e o ex-comandante da Aeronáutica Batista Júnior disseram que o senhor trabalhou e conversou e discutiu a questão de uma possibilidade de golpe. Gostaria de saber como é que o senhor vê essa declaração dada pelos ex-comandantes, se o senhor se sente de alguma forma atraído por eles, se há aí algum tipo de decepção com os ex-comandantes, como é que é a sua avaliação do que eles disseram? Com todo respeito a você, cara, ele não declarou isso. A Polícia Federal, os comandantes disseram. Eu tenho que ver o que está nos autos. O que o comandante do Exército falou que foi discutido, hipóteses de defesa, sítio. Por que hipóteses? Por que essa discussão? Quando o primeiro questionamento que eu fiz junto ao TSE, via um advogado do partido, você pode estar equivocado, uma petição que realmente é impossível, pode criticar a petição. Em poucas horas, o Alexandre de Moraes indeferiu, nos deu uma multa de 22 milhões de reais. Juntei novamente o nosso pessoal do partido, alguém falou em recurso. Se recorrer, a multa vai passar para 200 milhões. Ou mais grave, pode até caçar o registro do TL. Da força que o Alexandre de Moraes tinha naquele momento, ainda tem hoje em dia, grande parte. Ele diz aí, o que sobrou para mim? Eu conversar com as pessoas de confiança mais próximas, existe outra possibilidade dentro das 4 linhas da Constituição, aí está a resposta do comandante Freire Gomes, que foi discutido hipóteses de dispositivos constitucionais. Algum problema Mas nisso? é porque disseram que o comandante do Exército e da Aeronáutica, na época, teriam sido contra a sua ideia e que o único que tinha concordado teria sido o Garnier, o almirante da Marinha. Então, nesse sentido, o depoimento dos então comandantes, eles vão contra a sua defesa, né? Pelo menos do Exército e da Aeronáutica. O comandante da Marinha era o que menos falava. O que ele falava de vez em quando era, dentro das 4 linhas, estou junto. Por causa disso, ele estaria favorável a um ato antidemocrático. Outra coisa, poder discutir hipóteses de dispositivos constitucionais, isso é antidemocrático? Eu acredito que é antidemocrático foi o que o TSE fez comigo. Durante a campanha, eu não podia mostrar a imagem do Lula defendendo o aborto, do Lula falando que se roubava o celular para tomar cervejinha, imagem minha no enterro da Rainha Elizabeth, imagem minha na ONU. Não podia botar imagem do 7 de setembro. Presidente, desculpe a franqueza, mas nós estávamos com a seguinte conjuntura. Houve uma eleição, a eleição foram apurado o resultado, venceu o seu adversário. Havia outra hipótese constitucional, senão a de preparar a transição e dar posse ao eleito? Por que discutir dispositivos como estado de sítio, estado de defesa, diante desse quadro? Por que discutir o apocalipse com comandantes militares se o resultado da urna estava sacramentado? Isso é discutir dentro das 4 linhas? Por que comandante militar? É uma ciclo de amizade. Sim, mas por que discutir estado de sítio nesse ambiente? Porque o TSE nos impediu de novo recurso. Sim, mas e foi uma essa decisão do 2 TSE, reuniões rápidas. Essa decisão do TSE, o PL entrou com recurso, pedia a anulação de determinadas urnas do segundo turno, só da eleição presidencial, não de governadores, e o ministro Alexandre de Moraes indeferiu. Mas foi referendado depois pelo plenário do TSE. Isso é jogar dentro das 4 linhas. Os senhores recorreram, o TSE negou o recurso. Por que discutir estado de sítio e estado de defesa? Mas você não tem dúvida que o Alexandre de Moraes exercia uma sentença enorme dentro do TSE. Ele poderia indeferir sem problema, entrar com outro tipo de recurso. Qual o problema? A lista do Aécio Neves de 2014, ele questionou também. Ele pediu uma auditoria externa. Sim, mas depois de decidido... Tudo bem, mas por que a multa? Não se discute mais eleições? Por que isso? Quer ver uma coisa? Se eu tivesse os poderes que o Alexandre de Moraes tinha, eu podia, no inquérito meu, convocar o ministro Benedito e perguntar para ele o que é missão dada e missão cumprida. Ou então o que é esse gesto para outro ministro? Ninguém pensou em fazer isso. O senhor não considera, presidente, que é uma anomalia um presidente que foi derrotado na urna, recorreu ao TSE, o TSE disse, olha, esse recurso é incabível, indeferido, e aí vai discutir estado de sítio, estado de defesa. Isso não é uma situação anômala? Incabível, tudo bem. A multa é que ninguém engoliu. Você já viu algum advogado ser multado porque peticionou alguém? Mas aí podia recorrer da multa, né? Nós ouvimos mas se eu recorrer da multa, ia passar por 200 milhões. Nós ouvimos aqui, entrevistamos eu e a Carla, por acaso, o presidente do vosso partido, o Valdemar Costa Neto. Ele disse que foi um erro aquele recurso. Então, a opinião dele são opiniões, né, Josias? Você tem a tua opinião, tem a minha, a Carla tem a dela. São opiniões. Então, só para ficar claro, o senhor não acha que foi anormal, não, porque num cenário de decisão eleitoral sacramentado, com comandantes militares, essas alternativas de anular
resultado da eleição e decretar estado de sítio, estado Estamos acompanhando a entrevista ao vivo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tivemos um probleminha aí de conexão diretamente do estúdio em Brasília, Josias de Souza e Jair Bolsonaro, e também Carla Araújo nessa entrevista. A gente está aí retomando a conexão neste momento. Peço desculpas a você aí que está na nossa audiência. Mas a gente segue acompanhando aqui, tivemos um probleminha de internet. E nesse momento, justamente, Josias perguntava a Jair Bolsonaro a respeito desses encontros que aconteceram logo após ele ter sido derrotado nas urnas por Lula. Se isso não era uma anomalia. E Jair Bolsonaro está respondendo de que não, ele não considera uma anomalia, ele acha normal essa conversa, até porque o que ele dizia é que é o ambiente dele militar. Vamos retomar, então, aqui, a gente retomou já a conexão com Brasília. Bolsonaro falando com Josias e Carla. Eu não sei se a Carla está me ouvindo. Ô, Carla, seria muito importante só essa retomada, porque falhou a ligação aqui. Essa última retomada cortou aqui no momento em que Josias perguntava se ele realmente não considera uma anomalia esses encontros que aconteceram pós o resultado das urnas. Acho que só falhou nessa resposta final de Bolsonaro. Perfeito. Tá bom, presidente. Quer que eu repita? Não. Segundo relatos do ex-comandante do Exército, Vilas Boas, a assessoria da Dilma teria procurado ele para um possível estado de defesa. Essa defesa é um remédio que está na Constituição. Isso e tal. Sim. A legislação que é utilizada para enquadrá-lo foi sancionada pelo senhor. Sim. E a legislação prevê a mera tentativa de golpe de Estado ou de abolição do Estado Democrático de Direito, a mera tentativa é o crime. Né? O senhor se arrepende de ter assinado essa lei? Não, nós não fizemos. Olha só, se eu tivesse programado um golpe desde 29 de julho de 21, eu não teria sancionado isso aí. Nós não fizemos nada disso. Fizemos o que tinha que ser feito. Agora, alguém achar que pensar em usar um dispositivo constitucional e ser uma tentativa de golpe, aí não dá pra gente ter uma conversa civilizada sobre o assunto. Eu acho que o que todo mundo quer é pacificação. Se dependesse de mim, já está tudo resolvido. Mas o outro lado quer realmente ir avante nessas questões. Você pode ver as próprias prisões que vêm acontecendo, 14, 17 anos de cadeia, é algo absurdo, não é apenas a Débora. Podia ser qualquer pessoa, com todo respeito, eu não sei com a sua família, podia ser um filho teu, a tua mãe lá, a tua tia, e estava nessa mesma situação. Isso não é razoável o que está acontecendo com o pessoal do 8 de janeiro. Não tem cabimento isso. Eu estava fora do Brasil. Um dos crimes que eu estou enquadrado aí é a depredação de patrimônio. Como é que eu posso depredar patrimônio se eu estava na Disney? Mas, presidente, o senhor falou aí que após o resultado eleitoral, o senhor chegou a fazer essas 2 reuniões apenas para discutir esses dispositivos constitucionais para não deixar o poder. O senhor falou sobre o resultado das eleições 48 horas depois do resultado, houve aí um período de silêncio. Depois o senhor também ficou recluso no Alvorada por mais de 30 dias, teve o episódio da Erisipela, né? E, enquanto isso, tinham também acampamentos pelo país espalhados. No dia do resultado, a gente estava ali no Alvorada e muita gente estava esperando uma palavra do senhor. Tinha a expectativa de que o senhor pudesse desmobilizar algumas questões. E o senhor foi para os Estados Unidos e no dia 8 de janeiro, ontem, numa reportagem do UOL, a gente revelou que as trocas de mensagens do Cid com o Paulo Figueiredo pede para que o Cid... Paulo Figueiredo diz, o Bolsonaro precisa se manifestar, precisa parar com isso, precisa pedir para pararem com isso, e o Cid responde que o senhor não vai falar nada. Essa sua ausência e esse seu silêncio também, de certa forma, não podem ter estimulado os atos do dia 8 de janeiro, de algum jeito? Eu te falei sobre 2 de novembro, né? Vão sentir saudade da gente. Ali eu falei, coisa rara, uma pequena peça de 1 minuto no máximo, eu falei que nós não somos igual ao outro lado, nós não aceitamos depredação de patrimônio, nós somos da paz, pela ordem, somos pelo progresso. Isso eu falei naquela data lá. Ao longo desses 2 meses, pegou se alguém reclamou da transição, que foi conduzido pelo senador Ciro Nogueira. Alguém reclamou da transição? Ninguém reclamou. Abrimos as portas. O ministro da Defesa escolhido, Zé Múcio, me procurou. Ele teve inauguração comigo. Falou que está tendo uma certa dificuldade nas Forças Armadas. Liguei para os comandantes, ministro da Defesa, foi resolvido. Ninguém do Lula, quer seja civil ou militar, reclamou da transição, que estava sendo impedido de fazer qualquer coisa. No meio do caminho, em novembro, tínhamos paralisações de caminhoneiros pelo Brasil. Eu fiz um vídeo pedindo para eles desobstruírem as vias. No dia 30 de dezembro, no dia que eu viajei, eu fiz uma live. O mundo vai acabar dia 1º, vamos voltar à normalidade, nós somos diferentes deles. Eu fiz isso aí. Eu nomeei os comandantes militares que o Lula indicou, da Aeronáutica e do Exército, no mês de dezembro, meados de dezembro, nomeei para ele. Quem quer dar o golpe dia 8, dá um golpe antes do dia 8. Dia 8, todo o governo estava na mão do Lula, todo, sem exceção. Estava PF, PRF, os comandos das Forças Armadas, tudo com ele. Mas quando o senhor recebeu a notícia de que a Praça dos Três Poderes e o Palácio, o Congresso e o Supremo estavam sendo invadidos e depredados, como é que foi a sua reação? A senhora não achou que seria importante uma palavra do senhor naquele momento? Você procura aí, tem, acho 2 tweets meus, contrário àquilo. Se bem que tem uma história também. Se você pega vídeos outros perdidos por aí, quando o pessoal do acampamento chegou ali, já estava tudo depredado. Você vê imagem de uma mulher sozinha depredando o Palácio da Presidência da República, sozinha. Então, aquilo, no meu entender, foi uma inspiração da esquerda no Capitólio, 6 de janeiro. E foi o que foi feito. Tanto é, eu entendo, Josias, se eu tivesse aqui no Brasil dia 8, estaria preso até hoje.
talvez até morto. Entendo isso aí. Graças a Deus eu saí do Brasil. Eu não ia passar faixa pro Lula. Até se eu fosse lá, ia receber uma vaia estrondosa. Acho que ninguém tem dúvida disso. Eu vou me submeter a um vexame desse. Não vou. Ainda mais passar a faixa para uma pessoa que tem essa vida pregressa do Lula, que voltou tudo mal agora. Não é só apenas aqui a questão da Previdência. É fundo de pensão, é só coisa realmente que, lamentavelmente, está voltando para nós aqui no Brasil. Presidente, quando veio à tona aquele plano verde e amarelo, eu me lembro na primeira hora o senhor falou, isso é coisa de quem tem minhoca na cabeça. Né? Evoluiu o inquérito e verificou-se que no dia 9 de novembro foi impresso no Palácio do Planalto o tal plano verde e amarelo. Me chamou a atenção que a defesa do general Mário Fernandes não negou a existência do plano. Isso existe, apenas disse que não foi compartilhado com ninguém. Naquele mesmo dia em que foi impresso o plano, o general Mário Fernandes esteve no Palácio da Alvorada. Estava no Palácio do Planalto, foi ao Alvorada. O senhor já disse, olha, nem tomei conhecimento disso, é coisa de quem tem minhoca na cabeça. O senhor se lembra o que discutiu com o general Mário Fernandes nesse dia? Muita gente lá para passar tempo. Não tinha discutido. Quando você perde a presença, às vezes, 80% se afasta de você. 10% fica neutro, 10% fica contigo. Acabou. Acabou. O senhor não lembra o que discutiu com o Não, Mário mas eu Fernandes? claramente conversava com ele. Ele estava subordinado a outro ministro. General Ramos. Nada. Outra coisa, eu tive acesso depois ao punhal verde e amarelo. Tá? E aqui, não tem o nome aqui Lula, não tem aqui escrito aqui Alckmin e nem Alexandre de Moraes. Agora, o que causa espanto não é isso. Você pode até chegar à conclusão que seriam eles. Você pode até chegar a essa conclusão aí, mas não tem o nome deles Foi a aqui. conclusão que a polícia chegou. Sim, tá, tudo bem. A polícia é Claro. de criatividade também. Olha os áudios vazados que vocês, a Folha publicou também. Agora, o que causa espanto, quando você pega isso não é um documento, não está assinado. Isso aqui é um memento. Na Academia Militar, no curso da ESAO, no curso de comando, no curso de forças especiais, você tem esse memento aqui, que você vai preencher de acordo com a missão, você vai preenchendo lá e depois o instrutor te dá uma nota em cima disso aqui. Então, o que aconteceu aqui? O que causa espanto? Que até hoje, João Mário, preso há 4 meses, não foi ouvido sobre isso. E por que, no meu entender, não foi ouvido sobre isso? Porque fica a narrativa que tinha um plano para matá-lo. O PGR foi além do que a PF falou. Falou que eu tive acesso por causa desses 20 minutos e mais ainda, aqueci. Vamos supor que tivesse na cabeça um plano. Com todo respeito, isso aqui não é plano que você faça. Ninguém quer matar ninguém. Eu sofri uma tentativa de assassinato. Eu sofri. E quem tem histórico, nebuloso sobre esse passado aqui, é a esquerda, não sou eu. O que levou o Procurador-Geral da República a concluir, ele inclusive usou um termo que o então presidente Bolsonaro anuiu, ou seja, concordou, né? O que leva ele a chegar a essa conclusão? O fato de ele o documento ter sido impresso no Palácio do Planalto, num determinado dia, 9 de novembro, e no mesmo dia, isso foi de manhã, de tarde ele esteve no Alvorada. Se o senhor lembrasse agora, ele esteve lá e conversou comigo sobre tal coisa. Jamais discutiria um assunto desse com ninguém. Não lembro. A maioria que ia lá, ia querer de saúde lá para dar um apoio moral. Voltamos juntos, vamos sair dessa, vamos voltar. A maioria saiu, tratar desse assunto. Você não pode falar em fazer algo grave, como sou acusado, perdendo eleições. Quando se fala estado de sítio e defesa, você tem que, além de convocar os conselhos, você pode ver, nem o presidente da Câmara, nem do Senado foram convocados, que é o primeiro passo para isso aí. E você tem que apresentar uma exposição de motivos, depois mandar a proposta, né, para o Congresso. E isso foi conhecido como minuta de golpe. O que o Alexandre de Moraes acabou de nos responder? Que não tem minuta de golpe. Para você condenado agora sem minuta de golpe? O que fizeram com o ministro antes da Justiça? Algo terrível. Acharam um pedaço de papel na casa dele, seria uma proposta de estado de defesa, que se eu fosse instrutor de direito constitucional, apesar de não ser, né, eu daria 0 para aquele aluno. Ele, assim como eu, em viagem pelo Brasil, era comuníssimo. O pessoal me enchia de papel, pedido de emprego, sugestões. Olha, presidente, eu não vi os autos, evidentemente, mas vi o depoimento dos comandantes militares, né? O Freire Gomes, o Batista Júnior, eles, no depoimento, disseram que o senhor expôs a eles um decreto, uma minuta, e pediu a eles que avalizassem aquilo. Eles se recusaram a avalizar. Então, isso se consta dos autos, né? O que eu quero é o seguinte, eu quero ter acesso a isso. Por quê? Mas o senhor exibiu havendo uma minuta de defesa do sítio, se fosse feito por mim, se eu tivesse aqui essência, isso é algo realmente contundente. Agora, o que eu preciso? Ter acesso a isso. Mas os comandantes mentiram, então? Não. Não estou dizendo que eles mentiram de jeito nenhum. A minha conversa com os comandantes sempre foi pacífica, nunca até no espírito de eu sou presidente e você é comandante. Mas havia um documento, o senhor expôs um documento a eles? Nunca existiu porque não estava assinado por ninguém. Foi conversado sobre sítio e defesa. Mas havia essa minuta. Daí apareceu a história da minuta. Eu quero ter acesso à minuta para poder me defender. Como no punhal verde e amarelo, eu te mostrei aqui agora. O general Mara, não entender, tem algo para falar sobre isso aí. Isso aqui pode ser um roteiro de uma novela, de um filme, algo qualquer. Agora, por que a PF não ouviu o João Mário até hoje? Por ocasião da defesa, o advogado dele, aqui que eu tive presente lá, o advogado falou que isso é dele e não mostrou para ninguém. Então, mas o general Braga Neto, que foi o seu vice em 2022, ele também está preso desde dezembro por obstrução de justiça também relacionado a essa questão do punhal verde e amarelo, porque tinha também ali um plano, né, que ele poderia dar o golpe do golpe, né, tem essa questão também. Copa 22 aí. Enfim, em relação à situação do Braga Neto, o senhor falou aí que 10% ficam na sua confiança. Queria saber, Braga Neto e Cid saíram desse ciclo de confiança também, levando em consideração que Cid... Vamos por parte aí. Tá bom, vamos falar primeiro do Braga Neto. O Braga Neto é uma pessoa que eu me apaixonei por ele. Eu conheci quando era deputado federal, ele comandando lá o
Rio de Janeiro. Tá? Depois ele teve lá numa situação de interventor do Rio de Janeiro, fez um excelente trabalho. É uma pessoa fantástica, tanto é que ele foi escolhido, né, para ser o meu vice. Agora, essa questão de Copa 22 seria o golpe do golpe. É a mesma coisa. No computador de quem você achou aquilo, no caso, eu acho que foi o Mário Fernandes também, ele tinha que ser ouvido, não foi ouvido até hoje. E fico valendo essas narrativas para dizer, tá vendo, ele tinha um plano de me matar. O Bolsonaro relatou. Tá? E a acusação era que ele teria ligado para o pai do Cid. E exatamente o contrário aconteceu. Foi o pai do Cid que ligou para ele. Não tinha nenhum problema a conversa entre eles. É meio parecido com o caso do Felipe Martins. Ele foi acusado de uma viagem que não fez. Eu fui, Josias, não vou falar convidado, né? Fui convocado em São Paulo para falar sobre a importunação da baleia. É para te humilhar, a intenção é essa, te humilhar. Agora, por que o ministro relator ou a PF não me convocou para falar sobre o Felipe Martins? E eu, como testemunha, tenho que falar a verdade. Ele não esteve no meu avião. E por que não me chamaram? Porque sabia que eu ia falar isso aí. Agora, o objetivo, no meu entender, é uma opinião, é que o Felipe Martins foi preso, que achava, dado a aparência dele, em poucas semanas faria uma delação. E acabou não fazendo. O que eu vi na imprensa, via advogado dele, não vou delatar porque não tenho nada a delatar. E hoje em dia está um problema sério nos Estados Unidos, está sendo levado para frente. Lá as coisas funcionam. Eles querem saber, parece que já sabe quem é lá do serviço migratório que abonou a entrada dele lá, com nome, com passaporte já sido extraviado muito tempo atrás. E agora, no meu entender, a investigação aprofundando nos Estados Unidos, essa pessoa, que seria um brasileiro naturalizado americano, vai dizer quem fez esse pedido para ele. E daí você começa a fazer certos relacionamentos com o americano, é muito preocupado. A questão de entrada de possíveis terroristas nos Estados Unidos. Olha aquela turma da Colômbia, tem um nome esquisito ali, tá? E eles querem saber se essa prática do Felipe Martins já foi usada em outros momentos e com quem. Isso vai avante. Quem teria, entrou aqui no teria, né? No Brasil, pedido para esse brasileiro naturalizado americano inserir o nome do Felipe Martins ali. Queriam, não entender, desculpa aqui a opinião, repito, tá? Uma delação premiada do Felipe Martins que não foi conseguida porque ele mesmo falou via advogado que não tinha o que delatar. Presidente, nós tivemos agora recentemente o episódio do ex-presidente Fernando Collor, que foi condenado e preso, ele reivindicou uma prisão domiciliar, né? E hoje está detido domiciliarmente. O senhor diz que a sentença está pronta, no seu caso, o senhor estima que vai ser condenado a mais de 40 anos. Agora há pouco, fazendo uma avaliação dos ministros da primeira turma, o senhor praticamente considera que 3 votos ali, pelo menos, serão pela condenação. O Alexandre Moraes, o Flávio Dino e o Cristiano Zanin. Supondo que esse cenário se confirme e que a sua condenação venha, o senhor lá na frente considera que deveria ser preso onde? O senhor vai reivindicar a prisão domiciliar, como fez o Collor? Eu não posso pensar dessa forma. Eu estaria entregando os pontos. Quando se fala em 40 anos, você viu, com toda certeza, na imprensa isso aí. Tá? Você pode ver agora até. Teria uma proposta dentro do Senado para reduzir a pena para essas pessoas humildes, né, e aumentar apenas o caso de liderança. E me aponto como liderança. Que golpe da Disney foi esse se eu estava fora do Brasil no dia 8 de janeiro e não falei com ninguém? Qual a minha participação no 8 de janeiro? Se pegar o telefone de centenas de pessoas, não tem uma mensagem minha com essas pessoas. Eu abandonei. E mais ainda, quem teria que responder sobre isso não sou eu. Lá para o dia 5 de janeiro de 23. Até o dia 8, a ABIN mandou mais de 30 mensagens para o governo, para o GSI, que manifestações violentas aconteceriam em Brasília. Não tomaram nenhuma providência. Onde o Lula estava no dia 8 de janeiro, domingo? Estava em Araraquara. Ele é uma pessoa de tivemos catástrofe no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ele não foi para lá. Quem está fazendo Araraquara? Para ficar fora do teatro que foi armado em Brasília. Nada mais do que isso. Teatro custoso, né? Está custando para as pessoas que estão presas. Não, mas o quebra-quebra existiu, né? Não há como Quem negar. quebrou? Josias, tem condenações aí que não tem... Não, sim. A propósito não tem disso, uma imagem do cara quebrando nada. Quem quebrou, pague. A propósito disso, presidente, eu queria lhe perguntar, agora está tendo uma negociação, né, conduzida pelo presidente do Congresso, do Senado, Davi Alcolumbre, para um projeto para atenuar a pena desses que estão presos por conta do 8 de janeiro. E aí o seu filho, o Flávio Bolsonaro, falou, olha, não nos interessa meia anistia, nos interessa a anistia completa. Que eu queria lhe perguntar é, se a ponderação dos senhores eram as penas draconianas, leoninas, em relação à cabeleireira do batom, para usar a sua expressão, o pipoqueiro, o sorveteiro, por que não apoiar este projeto? Não fica a impressão de que o interesse pela anistia plena é para beneficiá-lo? Quando começou a discutir anistia, alguns parlamentares falaram comigo, vamos botar a questão da inelegibilidade nesse projeto. Eu falei, não, é só a pessoa de janeiro, eu estava fora de janeiro. É justo você ser multado agora em Porto Alegre, José? Você está aqui? É justo eu ser previsto uma pena por depredação de patrimônio, você estava lá na Disney? Mas por que não apoiar esse projeto que atenua as penas? Não são criminosos. As pessoas não são criminosas. Eu tenho um nome de pessoas aqui que você cai para trás, né? Me desculpa, acho que vale a pena dar o tempo de programa nosso. Eliane Jesus, 28 anos. Presa há 2 anos, lá em Pedrinhas, Maranhão. Vildete Ferreira, 73 anos. Condenada a 11 anos. Iraci Megumi Nagoshi, 72 anos. Condenada a 14 anos. Maria de Fátima Mendonça, 67 anos. Agora, não é, até por conta disso. Francisco Vildete Ferreira, 60 anos. Por que não apoiar esse projeto?
que ajudaria Olha, essas você tem que pessoas? reconhecer que as pessoas não são criminosas. Você vai passar essa pessoa com 17 anos para 12? Apesar Com que essa essas idade? aí estão com 17 anos, né? Tem gente com 17 aqui, tem gente com 14, tem gente com 11. O pipoqueiro, lembra do popcorn? O pipoqueiro e o sorveteiro foram condenados também. Autistas foram condenados. Agora, uma Pessoa coisa- de rua, catador de papel, foi condenado. Quando botaram a tornozeleira dele, ele humildemente falou: como é que eu vou recarregar a bateria se não tenho onde morar? Esse tipo de pessoas são golpistas e no primeiro... Falou aí um pouquinho dos governadores, citou o governador de São Paulo, Tarcísio, que diz que não quer ser candidato à presidência. Tem a questão do prazo de descompatibilização, né, de ser governador ou não. O senhor fala que é o senhor, o candidato, mas o senhor e o governador Tarcísio, quando o senhor vai a São Paulo, o senhor fica hospedado lá no Palácio dos Bandeirantes, o senhor tem... qual é a discussão dos senhores? Há um plano traçado? O senhor vê a possibilidade de o senhor apoiar o Tarcísio caso não consiga reverter a sua inelegibilidade? O Tarcísio acabou de dizer que direita sem Bolsonaro não existe. O que eu vejo são outros possíveis candidatos, numa linha que é o direito deles, cada partido discuta a sua proposta. Agora temos a liderança, que é o Michel Temer, que está tratando de unir a direita, né? Sem o Bolsonaro e sem os radicais, a palavra dele, tem todo o direito de falar o que bem entender. Agora, o Tarcísio, o que ele tem falado publicamente? Sou candidato à reeleição. Tenho uma dívida de gratidão com o Bolsonaro. Eu tenho com o Tarcísio também. Ele foi um excepcional ministro, um gestor fenomenal, tá? Que enfrenta seus problemas, que não teve a vivência que eu tive de 28 anos de parlamento. Ele tinha 3 anos de concursado para a Câmara. Fez a Academia Militar em Resende, fez o IME e fez um concurso para a Câmara. 2 vagas do Brasil, ele foi aprovado. Ele não tem essa experiência política. E não é fácil a experiência política, porque por vezes você tem que engolir sapo pela fosseta lacrimal. O Tarcísio está aprendendo isso aí. É um tremendo Agora, futuro presidente, político. o senhor diz que ele não tem experiência política, essa altura já tem um pouco, né? Tanto Já que tem bastante, tem bastante. está elogiando muito o senhor, né? Não, tem bastante, tem Está bem bastante. experiente. Agora, o que eu queria lhe perguntar objetivamente é, ele diz publicamente, ele tem boa chance de reeleição em São Paulo, então ele diz, eu serei candidato à reeleição em São Paulo. Agora, se o senhor for condenado e o Lula continuar com a popularidade no vermelho, vai passar um cavalo encilhado na frente do Palácio dos Bandeirantes. A dúvida é, o prazo de desincompatibilização dos governadores é abril do ano que vem. Existe alguma hipótese, o senhor considera nas análises que faz, alguma hipótese de o senhor, antes de abril, abrir mão e falar para o Tarcísio, olha, o senhor pedir a ele, seja o candidato? Antes de abril, faltam quantos meses? Mas existe essa hipótese? 10, 11 meses? O senhor mesmo disse agora há pouco, o senhor disse, se eu for condenado, muda o quadro, muda o cenário, né? Mas vamos esperar a condenação? Pois é, mas supondo que a Eu ainda condenação... acredito em milagre. Acredito em Deus e acredito que algo possa mudar. Portanto, o senhor cogita, não havendo o milagre da sua absolvição, o senhor cogita mudar o plano, ou não? Falei milagre. O senhor falou, eu espero o milagre. Olha só, quando eu fui me casar com o Valdemar da Costa Neto, eu falei do meu chulé. Ele falou do bafo de leão dele. Vamos nos aturar? Vamos. O Valdemar é uma pessoa que tem compromisso e honra essa palavra. Ele também tem dito, o candidato, até aos 48 do segundo tempo, é o Bolsonaro. Ele disse isso, mas ele disse para nós aqui, numa entrevista que nos concedeu, que o Bolsonaro preso, ele elege até um poste. Espero que ele esteja certo. Se a hipótese com a qual o senhor trabalha, o senhor já disse aqui, é que o Supremo está agilizando para condená-lo entre outubro e setembro, né? Então esse é o cenário com o qual, suponho, o senhor está trabalhando, né? Nessa hipótese, o quadro muda para o senhor. A minha dúvida é, o senhor vai considerar a hipótese de apoiar alguém ou o senhor vai levar adiante aquele plano de levar sua candidatura até agosto de 2026, coloca um familiar seu, Eduardo Bolsonaro, a própria sua esposa, Michele, como vice, e aí o vice acaba virando o titular quando o tribunal disser, não, ele está inelegível. Qual é a hipótese com a qual o senhor trabalha? Olha só, você não vai tirar essa informação de mim. Mas se eu botar a mão agora no Josias, você vai ser metralhado. Essa hipótese, se existir, é até bom que não seja revelada. A Michele não pediu para entrar em pesquisas, botaram o nome dela. E ela tem aparecido na frente do Lula. Dentro da mais dinheiro, mas tem aparecido. Quem é a Michele? É uma pessoa como primeira-dama, no meu entender, né? Porque a minha esposa foi exemplar. Cuidou da questão social, das pessoas com doenças raras, tratou da comunidade surda, e fez esse trabalho, no meu entender, fantástico. Em silêncio, ela trabalhava na presidência, uma vez por semana ela se encontrava comigo na presidência. Fora isso, ela trabalhava a questão dela. Agora, ela é uma mulher, fala bem, é evangélica, então tem um carinho de uma parte considerável da população. Então, pode ser candidata? Não sei. Outra, o Eduardo está nos Estados Unidos. Tá? Aparece em pesquisa por aí também. Perdendo para o Lula, mas aparece. Tem muito tempo para estar lá. Eu não posso bater um martelo agora. Certas coisas, se você externar, deixou de ser... Eu vou deixar de ser uma pessoa procurada. Já está definido. Agora que eu falei dos candidatos a governadores aqui, é o Caiado, é o Zema, é o Ratinho. Né? O que eu poderia esperar deles é questionar por que eu estou inelegível. Isso, por exemplo, isso é um fato. Por quê? É justo? A questão do lawfare, o ativismo judicial, que está existindo no Brasil. É justo isso está acontecendo? Burocratas decidir quem vai ser candidato ou não? Tem uma penca de parlamentares do PL que estão com ações no Supremo. Quer dizer, o Supremo tem ações contra ele. Essas pessoas podem ficar fora das eleições do ano que vem. É justo o que está acontecendo?
O que está acontecendo não é apenas o Bolsonaro, eles querem eliminar a direita do Brasil. Não vão conseguir fazer isso aí. Mas a forma como está sendo feita nos atrapalha e muito para as eleições do ano que vem. Agora, o Valdemar tem razão. Eu acredito, dada a minha maneira de se comunicar com a população, usando o João 832, não apenas da boca para fora, com verdades, a gente está ganhando cada vez mais uma massa de pessoas simpáticas com você. O senhor concorda com a tese dele, segundo a qual o senhor preso elege alguém? Não, primeiro ele falou preso, não, por enquanto não está fora essa possibilidade, não entendeu? Só tem que acontecer a prisão, né? Eu não acredito que me condenem com nada concreto. É que eu digo, né? Os criminalistas dizem, a questão criminal tem que ter certeza. O Josias passou 2 minutos antes na cena do crime, ele participou. Não, tem que ter certeza disso aí. Eu repito aqui para a terceira vez. Eu não tenho que provar que sou inocente. É o PGR, o senhor Paulo Gonet, que tem que provar que eu sou culpado. Mas não em cima de hipóteses. Eu estava nos Estados Unidos. Eu dei vários indícios de novembro e dezembro que estava fora disso aí. Além de nomear os comandantes. A transição tranquila. O senhor insiste muito em relação ao 8 de janeiro, mas ainda abstraindo o 8 de janeiro, ainda que a sua defesa consiga demonstrar o 8 de janeiro não tem nada a ver com isso, sobra o resto, né, presidente? Não, mas o 8 de janeiro é questão da... entra nos 359, a forma violenta. Mas aí sobra todo o resto, né? Só, as reuniões com o comandante militar, a tentativa de golpe, hein? Isso não é nada. Não é nada? Mas qual é a tentativa de golpe? O senhor... Debater hipótese de dispositivos constitucionais. Eu, por exemplo, acho que eu falei aqui, eu tive a possibilidade no estado de defesa em Roraima, para poder fazer o Leandro do Curuí. Qual o problema? Está na Constituição. Mas na denúncia do procurador, o que é que ele diz? Olha, tem 2 comandantes militares aqui que disseram que estiveram com o presidente e ele expôs uma minuta e pediu a eles o apoio. Essa minuta previa anular a Constituição e previa essas alternativas que o senhor disse ser constitucionais. Né? E o que disse o Procurador-Geral da República na denúncia ao Supremo? Um presidente, o senhor era presidente da República, chamar os comandantes das Forças Armadas para discutir com eles a hipótese de anular a eleição e adotar qualquer outra alternativa é uma intervenção indevida em movimento. Essa foi a tese que ele endossou na denúncia, e a denúncia foi recepcionada. Criativa, Josias, você não está curioso para ter acesso a essa minuta do golpe, Josias? Você está curioso? Eu dou um certo... Eu também quero ter acesso a isso. Não, mas eu dou uma certa... o benefício da dúvida aos comandantes. Eu acho que os comandantes não iam mentir, né? Aliás, foram comandantes escolhidos pelo senhor, né? O general Freire Gomes e o comandante brigadeiro Batista Júnior. Foi debatido hipóteses de dispositivo constitucional. Qual o problema, José? Que foi exibido a eles um documento, né? Qual passo foi dado? Foi convocado nos conselhos? Qual passo foi dado? Nenhum, zero. Agora, eu quero ter acesso aí. E o senhor Alexandre Moraes acabou de negar para o advogado a tal da minuta de golpe. Ué, você é condenado sem a minuta? Eu acho que vocês, da imprensa, têm a curiosidade de ver essa minuta. O que está escrito lá? Quando você faz um rascunho de sítio ou defesa, tem que ter considerandos. Se um presidente manda uma mensagem ao parlamento, estado de sítio, não tem decreto. O parlamento que vai dar sinal verde para ele baixar o decreto ou não. Se na exposição de motivos não tiver verdades ali, o presidente está em curso em crime de responsabilidade. Ponto final. E por que, repito aqui, por que discutiu-se hipóteses? Porque o TSE fechou a porta para a gente. Mas eu insisto o senhor voltou a esse assunto, o senhor recorreu ao TSE, o TSE disse não, depois a decisão do ministro Alexandre Moraes foi submetida ao plenário, o plenário referendou, ele argumentou na ocasião, que foi inclusive litigância de má-fé, né, porque não havia razão para anular as urnas que os senhores pediram, e o TSE, na ocasião, deu razão ao ministro Alexandre Moraes, ponto. Os senhores podiam recorrer dessa decisão. Então. Agora, isto justifica o senhor convocar os comandantes militares para discutir outra alternativa que não fosse reconhecer o resultado da eleição e dar posse ao eleito? Eu nunca convoquei comandante nenhum. Dada a minha formação semelhante a deles, eu sempre os convidei. Vamos bater o papo na Alvorada amanhã. E foi conversado, hipóteses de disposição constitucional, porque eu não podia, Josias, por favor, entenda, Josias, eu não podia recorrer da decisão do Alexandre de Moraes da multa de 22 milhões, que ele diz que foi litigância de má-fé. Quantos recursos o Zanin entrou a favor de Lula? Centenas. Ele foi multado em algum momento? Por que ele foi multado? O Alexandre de Moraes vai botar um ponto final nessa questão. É isso que aconteceu, eu não tinha mais alternativa. Tanto é que na segunda reunião, apaga tudo, vamos pensar no futuro, ponto final. Agora, como é que isso apareceu? Na busca e apreensão, na questão de vacina, no telefone do CID. E agora o PGR deu parecer pelo arquivamento e o Alexandre Moraes vai arquivar a questão da vacina. Tudo começou lá. Agora, também, o senhor Alexandre Moraes falar que não houve uma pesca probatória, o Fish Expedition, há uma distância muito grande. Teve sim. Tudo nasceu nessa questão da vacina. Eu pedi para a Polícia Federal, na época, apurar uma inserção falsa minha no bairro de Peruche, em São Paulo. E quem me botou no SUS como vacinado foi o e-mail, lula@gmail. A PF não apurou. Você não manda, como você pensa, que algumas pessoas, você não manda na presidência. Você não tem esse poder todo, o pessoal acha que tem, a não ser que você comece a cooptar a gente, que tenha certas dúvidas no seu caráter para trabalhar para o teu lado. Presidente, o senhor citou aí o Cid, eu ia falar daquele... O Cid ele era o seu ajudante de ordens, ele era uma pessoa próxima ao senhor na campanha, fazia os vídeos, enfim. Acabou que as pessoas diziam que ele
tinha a sua confiança. Ele fez uma delação premiada, o senhor citou a questão da cartão de vacinação, tem também o inquérito das joias, que ainda a gente aguarda a manifestação da PGR, e esse processo da tentativa de golpe. O Cid fez vários depoimentos à Polícia Federal, tem aí, e deu informações que corroboraram. Vou tentar te responder, você continua. Não. Foram 11 participações dele na Polícia Federal. Metade, aproximadamente, foi delação. Mas você acha que ele está No mentindo? meio do caminho, bem, vocês viram um vídeo, chegou um ponto, Alexandre de Moraes interrogar o Cid. E falou, olha teu pai, olha tua esposa, olha tua filha. Você pode fazer a delação nessas circunstâncias? Não, até a Lava Jato falou que isso aí é pau de arara do século XXI. Isso foi feito com o Cid. Que a delação subentende o quê? Espontaneidade, verdade e prova. Isso deixou de existir na delação do Cid. Então, Em dado simplesmente momento, na delação, na em sua dado delação. momento, ele foi torturado. Eu vou falar que ele mentiu. Ele foi torturado. Para pensar na filha e na esposa, que teriam comprovação da falsificação do cartão de vacina. Daí ele resolveu. E mais ainda, aqui também, o Alexandre de Moraes negou. Em uma delação, Josias, ela é filmada, desde a qualificação da pessoa até o ponto final. Nós pedimos isso aí. Resposta do Alexandre de Moraes. Para preservar a intimidade das pessoas, não vamos dar. Porque o Cid, no outro áudio, que ele ligou para alguém, e a Veja publicou esses áudios. Ele fala, não adianta eu falar a verdade, que a PF fala, tua delação está muito boa. Olha os teus familiares, não faça isso. Se nós tivermos acesso ao vídeo, que deveríamos ter, você derruba essa hipótese, se a delação foi conduzida ou não. E quando se fala aqui para preservar a intimidade, talvez, o Cid é o único delator, talvez alguém tenha pego um vídeo, uma mensagem esquisita dele, que comprometa a sua honra, a sua dignidade. Em função disso, tem um partido para chantagem. Isso é possível, isso é acontecido. Não é apenas que mandaram para a gente agora, mas uma parte do relatório da Polícia Federal. É também isso, delação, para te condenar, você tem que ter acesso a tudo. E agora, por exemplo, que é importantíssimo agora aqui. Foi encaminhado um advogado, né, conversou agora há pouco, um assessor meu conversou com o doutor Vilardi, a questão do inquérito 1361, da primeira semana de novembro de 18. Mas que inquérito é esse? Para apurar fraude na minha eleição. Eu ganhei, pode a PF apurar fraude. O outro lado ganha, se eu questione algumas coisas, eu sou multado. Olha a diferença de tratamento. Agora, o que o Vilardi disse para um assessor meu aqui agora, ele vai confirmar, é que mesmo entregando para a gente o inquérito 1361, tem um tema de confidencialidade. Eu tenho falado que tem 3 páginas desse inquérito 1361 que desmorona muita coisa sobre o TSE. Agora, é justo eu ter acesso ao 1361 e não poder mostrar essas 3 páginas? O que eles estão escondendo? Havia a previsão para iniciar na segunda-feira, na semana que vem, dos depoimentos, né, do inquérito que tramita no Supremo contra o senhor. E seriam ouvidas as testemunhas de acusação e também as de defesa. Os seus advogados pediram a suspensão, o cancelamento dessas oitivas das testemunhas. Por quê? O senhor está indo muito rápido? Está indo rápido, ninguém tem dúvida disso. Eu fui lá na UTI, 5 dias para responder. A oficial de justiça, né, que eu já tive outros encontros com ela, de serviço no passado, ela falou, é o teu advogado que vai responder. Eu falei para ela, mas o advogado fala comigo. O senhor fez uma live no dia anterior. Uma live de 1h30, eu apareci 5 minutos. E dentro do hospital, numa boa, tranquilo, que estão correndo, estão. Me desculpe, essa eu não vou poder te responder, porque foi uma decisão agora que eu vi agora na imprensa, e por que eles estão pedindo aí que não haja arguição das testemunhas. Não tem com o que recorrer mais ali. Se for condenado, acabou. Ponto final, game over. Vamos ver como é que vai ser a reação se vai ter reação da população. Fora do Brasil isso está tomando corpo. Tá? Como disse para você, Romênia, França, Estados Unidos sofreu essa questão também, a questão do lawfare. E isso tudo desgasta o Supremo. Ninguém quer. Eu não fico feliz em desgastar o Supremo. Se fazem pesquisa por isso sobre a popularidade do Supremo. Está abaixo do Legislativo, quem diria? Agora, eu não entendo por que essa perseguição brutal em cima de mim. Não é apenas da baleia. Eu sofri 5 anos sendo acusado de ter matado a Marielle Franco. Eu fui acusado de comprar 101 imóveis para parente meu no Vado Ribeira, Caixa 2. Não tem nada a ver com o Supremo, né? Não tem. Baleia, Não, Marielle, não. essas coisas não tem a ver com o Supremo. Passa por gente no Supremo. É? Passa por gente lá, tudo passa por lá. Mas que Alguma gente? Ministro, passa por lá. As outras... O ministro autorizou, por exemplo, joia, a baleia passou pelo Supremo. Mas então vamos falar de joia. Foi Alexandre de Moraes. Tem uma adesão de poucos meses do TCU, né? Uma súmula, porque o deputado Sanders do Rio Grande do Sul provocou o TCU sobre um relógio do Lula. Olha, se estão em cima de mim por causa do meu relógio, vamos para cima do Lula também. Decisão do TCU. Os presentes personalíssimos, relógio, corrente, uma caneta, um anel, pertencem aos respectivos ex-presidentes, independentemente dos seus valores, até que o Congresso discipline o assunto. Ponto. Não é porque decidiu a questão do Lula, tem que valer para mim. O senhor concorda com essa decisão do TCU? O senhor acha que aqueles presentes todos que lhe chegaram, joias, as joias masculinas e também as femininas, o senhor acha que é razoável que o presidente se aproprie disso e que venda para benefício próprio? Se apropriar uma coisa, não, sim, se apropriar para ficar dentro do que está dizendo o TCU. E que venda, inclusive, como o senhor... Fui acusado. Tudo que me pediram, devolvi. Foi devolvido, mas houve a comercialização nos Estados Unidos. Tudo, olha só, você acha que eu tenho controle de tudo que eu ganhei? Eu tenho 9 mil itens. Eu tenho controle de tudo que eu recebi?
Nas viagens, deixa eu apresentar um presente pra você, tinha outros. A gente tem controle disso tudo. Mas o senhor concorda com a tese do TCU de que Olha só, esses itens devem ser realmente do eu acho que tem que ser do mandatário? ex-presidente, sim. Pode vender e tudo. Faz o que quiser, é dele. Na lei de 91, o qual era presidente, diz que esses presentes personalistas pertencem ao respectivo ex-presidente, podendo doar, vender, fazer uso que bem entender. Não se fala nessa lei no valor do presente. O TCU agiu corretamente, agora apesar de beneficiar o Lula, que ele ficou chateado, bastante chateado com a decisão, ele até falou, vou devolver o relógio. Já era tarde, o TCU já tinha tomado a Porque decisão. por essa tese, né, presidente, se nós formos aceitá-la, e aí erra quem, no caso do Lula, foi um relógio, né, Patek Philippe, né? Erra ontem, erra hoje. Agora, se nós formos aceitar essa tese, o senhor não considera que vamos ficar expostos à hipótese, por exemplo, de um país estrangeiro dar um presente valiosíssimo a um presidente que esteja no exercício do mandato e que aquilo funcione como uma propina? Recebe um carro de presente, agora estão considerando a hipótese de dar um avião para o Trump, né? Não lhe parece exorbitante, deixa a presidência da República de um país exposto a esse tipo de especulação? Olha, se fosse uma propina, né, comigo não ocorreu. Mas qual seria o normal? O sheik te chamar para um canto e botar um brilhante no teu bolso. Se foi dado publicamente, você usar. Para quem interessa o governo, por exemplo, ter essas peças todas. Não, mas as joias não foram dadas publicamente. Não, né? foram. Chegaram aqui na bagagem do almirante Bento e do auxiliar dele. Né? Ele estava fora do Brasil, não sei que país, Minas Árabes talvez, estava fora do Brasil. E lá foi ofertado 2 presentes, um para mim e para minha esposa. E ele trouxe para o Brasil, avião de carreira. E não veio abertamente, né? Não, Sem declarar. lá foi colocado um conjunto para cada funcionário dele, um passou, o outro não passou. Eu fiquei sabendo 14 meses depois. Chamei o almirante Bento para conversar com ele. Aí começou a confusão toda. E o que ele falou que a joia que era minha, passou, estava no cofre do Ministério e foi entregue. Foi entregue, mas 14 meses depois. A outra joia, que seria para minha esposa, ficou retida. Onde deu essa confusão toda. O CID, por excesso de iniciativa, tentou recuperar. Excesso de iniciativa. A gente costuma dizer muito o motorista do coronel no quartel. Ele acha que ele é o cara, até o dia que o comandante é transferido e ele volta à questão normal. Até de boa fé tentou resolver, no meu entender, não conseguiu. Aí deu essa confusão toda. Até minha esposa sofreu com isso. Acusada de termos pejorativos no tocante a joias. Agora, onde está a legislação? A minha esposa recebeu um presente de um sheik, o que ele tem que fazer com esse presente? Pertence à União? Então, no meu entender, o TCU pacificou essa questão. Está pacificado lá, até que o Congresso decida... O TCU é órgão auxiliar do Congresso, né? É preciso ver se o Judiciário vai aceitar essa tese, se a Procuradoria vai aceitar. Já foi feito o recurso. O TCU não é tribunal, né? Já, é um órgão já foi auxiliar. feito o recurso e não foi aceito. Está valendo. Agora, pelo amor de Deus, quando entra o meu nome se muda tudo, jurisprudências, conceitos, se muda tudo. Eu passei um governo, você pode ter tido alguma acusação, mas nada de concreto sobre corrupção, como está acontecendo agora. Um governo diferente. As estatais davam lucro, passaram a dar prejuízo. Eu estou com pena do pessoal dos Correios, que a maioria apoiou o Lula. Olha como está o fundo de pensão deles. Eles já tinham um desconto até 2030. E agora, novos rombos. E aí, quando se bota gente sem qualificação para administrar fundo de pensão, ali é um terreno fértil para você meter a mão. Lá atrás, no governo Dilma, comprou-se papéis de empresas venezuelanas para o Previ não, para o Postales, que é o fundo de pensão dos Correios. E agora está acontecendo exatamente a mesma coisa. Não tem como dar certo. Nós, via Wagner Rosário, que é o nosso ministro da CGU, ele colocou em torno de meia dúzia em cada ministério pessoas que qualquer nota fiscal, qualquer compra, licitação acima de tal valor, ele investigava. Até ajuda o ministro. Você pega o Ministério da Saúde, o orçamento total, bruto, 500 milhões por dia. Como é que pode uma pessoa dar conta disso tudo? Não tem como dar conta. Algo pode acontecer de errado. Tomamos medidas preventivas para fazer isso aí. Por isso que o governo deu lucro. Apesar de termos gasto 1 trilhão por ocasião da Covid, a relação dívida pública-PIB diminuiu. Nós não sentimos aí. E o governo está vindo bem. Você pode ver, no início de 21, a taxa Selic passou a valer 2%. Agora está em 14,75%. Eu tenho pena do pessoal do agro, que tem dívida. Que, se eu não me engano, 80% do pessoal do agro depende de recursos do Banco do Brasil para poder fazer a sua plantação e colher. E com esse valor todo, há um estímulo enorme para o pessoal do agro. Qual a tendência? É plantar menos. Eu duvido, se alguém ganhar na Mega Sena, que está acumulado aí, ao ganhar, vai comprar uma fazenda de 50 milhões, uma fazenda pequena. Duvido, não quer investir, mas tem medo. Além da insegurança jurídica, pelo MST. O MST não funcionou no meu governo, até pela política armamentista minha. E o número de mortes para onde foi caiu quase 30% do final do Temer até o final do nosso governo. Deu certo. Dada a equipe que eu convidei e aceitou para trabalhar comigo. E não é só isso, secretário também. Olha o Jorge Seife na pesca, é senador. Presidente, um outro tema é sobre regulação de redes e também a questão de fake news. O presidente Lula está voltando da China e hoje ele deu uma declaração de que comentou e conversou com Xi Jinping sobre uma possível regulação do TikTok e dessas plataformas. As fake news são, infelizmente, uma realidade. Hoje a gente tem até deepfake, inclusive até fazendo uma reparação, quando o senhor cita a questão do presidente Lula de roubo de celular e cerveja, chegou aqui um confere que é um vídeo manipulado, que junta 2 falas em momentos distintos, mas o senhor é vítima também, com certeza, as fake news estão aí. E essa questão da regulação das redes também
também a questão da adolescência, a gente teve caso recente aqui no Distrito Federal, né, de crianças que usam as redes sociais de forma indevida. Eu queria saber como é que o senhor vê essa questão da regulação das redes. E o presidente Lula disse ali para o Xi Jinping que gostaria de alguém da plataforma para ajudar, né, nessa questão da regulação. Como é que o senhor vê essa questão e esse posicionamento do presidente Lula agora lá na China? Também na China teve um falatório, né, sobre o filme Ainda Estou Aqui. Até faço um paralelo, porque Eldorado Paulista é a terra onde a família Paiva tinha uma fazenda muito grande lá, Fazenda Caretá, por onde passou a marca também. Agora, o Lula queria alguém de confiança de Jinping para vir falar em liberdade de expressão no Brasil. Até o Papa acabou de falar que o bem mais sagrado que nós temos é a liberdade de expressão, é a liberdade de imprensa. Ora, e quando se fala do filme lá, em torno de 40 milhões de pessoas morreram por pressão ou por influência do regime, de fome ou paredão. Qual exemplo de democracia a China pode dar para nós? Agora, o que está em jogo, Josias? Acredite se quiser. Tá? Eu atrapalhei a China no Brasil. Não comprar soja, por exemplo, ou comprar carne. Não. Eu atrapalhei porque passou no Senado Federal um projeto de lei permitindo a venda de terras para estrangeiros. Cada município poderia vender, não o município, o prefeito. O equivalente a 20% da sua terra podia ser vendido para estrangeiro. Passou no Senado. Na Câmara, sem falar com ninguém, apenas com o presidente da Câmara na época, conseguimos segurar esse projeto. Se esse projeto passar, a China, que compra no Brasil, vai acabar comprando o Brasil. Como é que fica uma fazenda de chinês aqui e de um brasileiro aqui, por exemplo, em Ribeirão Preto? O do chinês vai ter uma produtividade muito melhor, porque afinal de contas, o chinês aqui dentro não tem carga horária. Alguns falam, o MP do Trabalho vai fiscalizar. Não vai fiscalizar. Ou se for, vai ter uma conversa num canto qualquer, com parte desses fiscais. Nós não podemos entregar o Brasil. Por exemplo, uma coisa pesada. No final do ano passado, G20 no Brasil, o Lula assinou 37 acordos com a China. Entre eles, o de minerais estratégicos, como, por exemplo, urânio. Uma mina de terra rara do Brasil está nas mãos da China. O Lula se entrega de corpo e alma para o chinês. Nós não queremos a China aqui dentro. E a questão das redes sociais da regulamentação. Não, mas não tem que regulamentar a rede social. Que de regulamentar a rede social vai ser vocês aqui da UOL. Vocês não vão ter. Eu acredito que você combate isso tudo com mais liberdade. No meu governo, você não viu, apesar dos embates que a gente tinha com a mídia tradicional até, nenhuma medida minha para regular vocês, para criminalizar, para nada. Mas o senhor acha que tem que ser uma terra sem lei? Por exemplo, o senhor pode cometer... já existe pode cometer crime, as pessoas podem fazer fake news, deepfake, usar uma imagem do senhor, fazendo uma mentira, espalhando e não pode... Tem o Marco Civil da internet, tem aí, e tem a legislação, né? Calúnia, difamação. Existe isso aí. Você não precisa cercear, porque afinal de contas, quem vai cercear vai ser um ser humano, ligado ao governo. E daí o pior vai acontecer. Vai ser a censura bruta. Hoje em dia, até essa questão dessa roubalheira dos velhinhos por parte do governo, tá? Potencializa tudo isso em função das mídias sociais. Você não vai ter um Nicolas aparecendo na tua frente. Eu vejo um garoto, nós chamamos de garoto da idade dele, 28 anos de idade, um garoto excepcional. Mas você não estaria aí lá, não estaria o Mário Frias, não estaria o meu filho Carlos, não estaria o Montão. Ia ser o que o governo quisesse para a questão de censura. E quem disse que é fake news? Não? O governo. Nas eleições eu sofri isso aí. Só a página direita foi derrubada, e a ponte uma página esquerda. O PCO, por exemplo, acho que teve uma página derrubada lá, o PCO do Rui Costa Pimenta. Fora isso, só a direita. Até quem tinha um outdoor na tua fazenda, foi mandado retirar. O senhor falou no Nicolas, me ocorreu aqui a CPMI, né? Recolheram assinaturas, até com sobra, para fazer uma CPI mista, Câmara e Senado, para investigar esse escândalo aí do assalto feito contra aposentados. Né? O que eu queria lhe perguntar este problema, essa fraude, começou lá atrás, ainda no seu governo, deu um salto na gestão do Lula. O senhor acha que uma comissão parlamentar de inquérito, para ser levada a sério, precisaria investigar os dois períodos? No seu período, o senhor considera a hipótese, eu sei que foi editada uma medida provisória, que essa medida provisória foi alterada no Congresso, depois foi sancionada pelo senhor como presidente, com as mudanças feitas lá. Agora, o senhor considera a hipótese de ter ocorrido irregularidades na sua gestão? Acha que a CPMI teria que investigar os dois períodos? Olha, nós da direita assinamos a CPMI. PT, PSOL, PCdoB, PDT, ninguém assinou a CPMI. Vamos investigar. Você não tem como falar corrupção zero. Você pode até buscar. Mas é como zero absoluto, né? Não tem como chegar lá. Tem que investigar. Agora, explodiu no governo do Lula. Explodiu. Agora, o senhor considera a hipótese de ter ocorrido alguma irregularidade antes? Possível. E acha que a CPMI deveria investigar os dois períodos? Vai investigar. Em sendo instalada, mas a CPMI não entra em fila. Vai ser investigada. Se porventura alguém do meu governo fez algo de errado, pague. Ponto final. Lá atrás, quando houve a CPMI da Covid, o então presidente do Senado, ele segurou. Né? Agora, o Davi Alcolumbre, que aliás está com o Lula na viagem à China, ele também esboça a intenção de segurar. O senhor considera a hipótese de que a oposição recorra ao Supremo Tribunal Federal para pedir a instalação dessa CPI? Olha, no meu governo, eu sofria uma ação por semana, no mínimo, do Supremo Tribunal Federal. Me apoio de uma ação nesses 2 anos e pouco contra o Lula por parte do Supremo. Eu acredito que a CPMI vai ser instalada, independente de recurso ao Poder Judiciário. Assim é a democracia. Porque, em parte, né, o Supremo alega o quê? Nós nos manifestamos porque recorrem. Tanto é que tem parlamentar que quer um número
definido de parlamentares para poder recorrer ao Supremo. Tem um partido com meia dúzia de deputados que faz a festa o tempo todo. Não consegue ganhar nada no voto lá dentro, entra junto ao Supremo Tribunal Federal. Isso atrapalha a democracia. Acredito que a ser instalada, tem meu apoio. Nós somos 91 deputados, mas acredito que 95% no mínimo assinou a CPMI e vamos ver o que acontece. Não, o senhor não ignora o fato de que hoje o Davi Alcolumbre está muito próximo do governo Lula e de que ele possa eventualmente engavetar essa CPI. Vai ser difícil para eles segurar essa onda toda. Tá? Até porque temos uma oposição qualificada dentro do Senado Federal também. Não é apenas o meu partido, de outros partidos também. E outra, essa questão pegou na veia. Você roubar velhinhos, isso é um crime hediondo. Eu tive a semana gravando com alguns idosos, uma senhora de 70 e poucos anos de idade, mostrando o contra-cheque dela, ganha salário mínimo, R$47 de desconto. Ela não sabia, anos descontaram, ela não sabia para que era isso aí. Uma covardia muito grande. E nem vou discutir a questão da nossa medida provisória, que até a Globo, não sei se foi a Bela Megali quem fez, foi muita matéria muito bem feita, com a memória da votação lá no Congresso Nacional, quando tudo começou a pressão de outro lado, para que... Havia, de fato, a pressão dos parlamentares de esquerda, mas o relator era do PL, né? Houve ali uma cegueira generalizada e uma pressão do movimento de esquerda para beneficiar sindicatos. O único que não foi beneficiado nessa história toda foi o aposentado, né? Que foi tungado, né? E nesse cenário que nós estamos hoje, como houve um registro de aumento de descontos na sua gestão, o senhor, olhando pelo retrovisor, acha que não teria sido uma providência talvez adequada suspender esse negócio? Como suspenderam agora, né? A Polícia Federal verificou, bom, deu um salto aqui, explodiu, e sem lei, sem nada, simplesmente suspenderam, porque parece ser razoável, né? Acha que pode ter havido esse equívoco lá atrás, não? O residual, você não tem como acabar com ele. Eu digo corrupção zero. Isso é quase impossível. Agora, nós estamos dando exemplo, nós aqui da direita, conservadora, do PL e outros partidos também. Nós assinamos a CPMI. O PT é contra a CPMI. Quer negociar o quê? Só falta vir fazer uma proposta para nós da anistia versus a CPMI. Só falta a esquerda querer fazer isso aí. Espero que isso, se vier, seja muito bem pensado. Tá certo? Agora, nós queremos a verdade. A questão da Covid é outra história. Lamentavelmente, ela foi conduzida para ir perseguir, que procurou o governo brasileiro por 3 vezes. Governo americano? Americano, Estados Unidos, para evitar possível golpe. Esse golpe é lá de trás, ele tem que botar uma data onde começou o golpe. Para a Polícia Federal começou dia 29 de julho de 21. O Luiz Barroso começou em outra data. Ninguém tem dúvida que o TSE pesou a mão contra a minha campanha. Até que eu expliquei os motivos agora há pouco, e tem outros mais para citar também. Mas tudo isso aconteceu. Agora, eu considero isso tudo página virada. Vamos para frente. Vamos pacificar o Brasil. Vamos tirar da cadeia essas pobres senhoras e senhores que nunca viram estilingue na sua frente, está sendo condenado a penas altíssimas por um golpe de Estado, que foi um crime impossível. Golpe de Estado, Josia, até para tu não sei quanta idade, tem mais de 50, né? Golpe de Estado não é, vamos dar golpe em Brasília. Você tem que ver como é que fica lá Pernambuco, como é que fica fora do Brasil. Até o 64 começou em 61. O PT até hoje acusa o Temer de ser golpista no impeachment da Dilma. Jogo de palavras. O que eles querem, eles sabem que eu, candidato, tenho muita chance de me eleger o ano que vem. Eles querem me tirar de combate por ocasião das eleições. Presidente, a gente está quase encerrando aqui. Eu queria voltar um pouquinho na Michelle e em 2026, no papel dela. Recentemente também, primeiro eu queria saber, o senhor deu uma declaração, né, de que se ela fosse candidata a presidente, o senhor seria um eventual ministro da Casa Civil, foi uma forma meio irônica, uma brincadeira. Mas o senhor imagina ela, presidente, uma influência sua do governo? Quem seria esse ministro da Casa Civil? Como é que o senhor imagina isso? E aí, mais do que isso, também uma outra questão sobre a Michelle. Quando o senhor estava aqui na presidência, nos bastidores, muito se falava de problemas de relacionamento na família. E recentemente ela e o Carlos vieram ao público e disseram que se entenderam, né? Que eles eram brigados e fizeram as pazes. O que aconteceu para eles fazer? Por que eles eram brigados e por que eles fizeram as pazes? Como é que está o ambiente na família Bolsonaro? O meu pai era um cara bronco, lá do interior de São Paulo. Ele falava, parente bom é parente longe. Sempre vai haver problema. A família Michel tem 200 pessoas aqui na Ceilândia. Tá? Teve algum probleminha no passado? Teve. Foi resolvido, passou. Tanto é que lá foi em São Paulo, se não me engano, você confraternização. Tá? Os filhos do Bolsonaro, os garotos, e deu o recado dela. O cara esteve comigo essa semana, tem 2 vezes comigo aqui em casa, lá, conversou com a Michelle, sem problema nenhum. Está tudo pacificado. E acontece problema. Você tem problema às vezes no teu local de trabalho, por que não vai ter na família? Tem, acontece. Família normal. Está tudo resolvido, graças a Deus, sem problema. Presidente, antes de terminar, eu queria lhe fazer uma última pergunta relacionada ao Trump. Né? O senhor ficou muito animado com a vitória do Trump e tentou ir à posse, não conseguiu, porque não deixaram, né? Mas havia uma impressão de que o senhor achava que a vitória dele poderia criar uma atmosfera que o favorecesse no Brasil. Mudança de ventos em relação ao julgamento. Depois seu filho foi para os Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro. E o que eu queria lhe perguntar é, o senhor realmente acha que o Trump pode interferir na atividade do Supremo? O Trump vai extinguir a primeira turma? O Trump vai transformar o Xandão em ex-Xandão? Qual é o tipo de influência que o senhor acha que o Trump pode ter no Brasil em relação ao seu caso? Tem que perguntar para o ministro Barroso qual foi a interferência do governo Biden nas eleições aqui. Ele tem que responder primeiro. Eu tive um bom relacionamento com o Trump nos 2 anos que fomos juntos com o presidente. Ele tem uma preocupação muito grande com a Venezuela. Conversando muita coisa reservadamente sobre isso. Vai morrer comigo. Tá? Ele não quer que o Brasil continue afundando nessa ideologia. Até o próprio Papa, que é americano por coincidência, falou que a liberdade de expressão é sagrada. Então, e os Estados Unidos é o maior país na economia, bélico nuclear,
é uma grande potência. E muita gente está se amoldando com os Estados Unidos, independente de qualquer providência por parte dos Estados Unidos. Agora, ele convidou 4 ou 5 chefes de Estado para tomar posse e eu que não sou nada, sou ex, me convidou. Fiquei chateado, fiquei, minha esposa foi lá. Qual o efeito efetivo que o senhor acha que ele pode ter? Porque até agora ele só olhou para o Brasil para impor uma taxa lá, né, de 10%. Aliás, foi a menor taxa, estava entre as menores taxas. Né? Não parece ainda, pelo menos até agora, não teve. Pode ser que em algum momento ele se manifeste em relação ao seu caso. Né? Mas qual a influência que efetivamente o senhor acha que ele pode ter no Supremo, por exemplo? Olha só, ninguém nega, você não pode negar que ele gosta de mim. Quem sou eu? O PIB do Brasil é 14 vezes menor do que o americano. Foi feita uma certa amizade, até porque eu sei o meu lugar. Uhum. Eu sou presidente e ele é também. Há uma diferença entre nós. Conversamos muitas coisas estratégicas sobre o Brasil. Ele até falou, disse no seu programa, né? Que pela primeira vez tivemos um presidente no Brasil que tinha afinidade com os Estados Unidos, diferentemente da esquerda que está aí, e outros presidentes também, que se afastaram ou ficam acusando os Estados Unidos, né, como imperialista, entre outras coisas. Então, o tamanho do Brasil, a sua economia, interessa estar alinhado com os Estados Unidos. E hoje em dia ele vê também com preocupação a questão da China, cada vez mais forte. Você vê, o Lula foi lá fora, dá vergonha de ver o comportamento dele, dá vergonha de ver a Janja pedindo demonstrando a questão do TikTok, que tem que haver uma certa censura aqui, que atrapalha a educação das crianças, entre outras coisas. Dá vergonha de ver isso aí, eu não quero isso no Brasil. Apesar de não gostar do Lula, eu não quero ver isso no Brasil. É só vexame em cima de vexame. E a imprensa, em grande parte, dizer que eu era um anão diplomático. Esse relacionamento que eu tive com Benjamin Netanyahu, com a Europa, os Estados Unidos, com o mundo árabe, que a Tereza Cristina abriu o comércio do agro com todo mundo, lá, Japão, Coreia do Sul, isso é muito bem, isso ajudou a nossa economia. Agora, ele não vai, no meu entender, quem sou eu para dar palpite na vida do Trump, tá? Ele não vai interferir nem falar que a primeira turma tem que mudar. Eu sei que foi uma brincadeira também da sua parte aí. Agora, a própria postura dele, até do Papa agora, vai fazer certas pessoas mudar um pouco o comportamento aqui. Que democracia, nós três aqui, é um respeitar o outro. Você não viu desrespeito da minha parte. Eu falava vida quando um palavrão, sim, mas nunca roubei ninguém. Nunca armei nada para se dar bem. Não justifica achar que eu estava preparando um golpe de Estado. Não tem cabimento isso aí. Até que eu tenho demonstrado a questão de, não é golpe de Estado, você discutir possibilidades em cima de dispositivos constitucionais. E o que o outro lado quer, violar o FER, é me tirar da cédula o ano que vem. E eu, na cédula, tenho muita chance de ganhar a eleição. Volto agora, vou estar no final do mês em Fortaleza, depois dias 12, 13 e 14 mês que vem, vou estar com o Rogério Marinho no Rio Grande do Norte. Em Mossoró, em outras cidades lá. A aceitação é excepcional comigo. Coisa que nunca aconteceu com o Lula, desde quando ele entrou na campanha nas últimas eleições. Presidente, a gente pode continuar mais um tempinho pelo senhor? Como estamos? Podemos? Senão... Já passou 1h50? Meu Deus do céu. Já, podemos continuar mais um pouquinho? A gente já, então vamos mais uns minutinhos. Presidente, voltando à questão da Michelle um pouquinho aí, também um pouco, o senhor acabou mencionando aí que as falas da Covid o senhor não faria de novo, né? Tem uma questão específica que o senhor também era muito acusado no governo de misoginia. O presidente Lula tem falas que também são apontadas como machismo, por exemplo, na posse da ministra Gleisi, quando ele disse que ela era bonita e ia negociar com o Congresso, mas o senhor acumulou aí uma certa repulsa do eleitorado feminino, né? Eu pergunto, do ponto de vista até um pouco mais filosófico, assim, senhores, né? O senhor, o presidente Lula, homens de 70, 80 anos, o senhor consegue fazer aí uma avaliação, uma reflexão de que é preciso evoluir no tratamento com as mulheres, de que é preciso entender que as mulheres podem e devem ocupar espaço de uma forma sem ser acusada de feminista, apenas ocupando o nosso espaço? O senhor consegue analisar um pouquinho esse machismo estrutural? Me aponte um caso concreto, eu com as mulheres. O senhor disse que a Maria do Rosário não podia ser estuprada porque era feia. O que aconteceu segundos antes? Ela me chamou de estuprador. Eu casado, com filho, me chamou de estuprador. Tudo bem, ela cometeu um erro, e o senhor repete o erro, mas assim, o senhor não vê nenhum... Quente. Sangue quente. Tá? Agora, ela me acusa disso. Ela estava defendendo o estuprador homicida Champinha naquele momento. Cadaliane Fredebach, tá lá em São Paulo. Tá? O cara, esse Champinha, ela estava acampada com o namorado, tinha enganado o pai, lá numa fazenda lá na periferia de São Paulo. E o cara chegou, matou o garoto com um tiro na nuca e ficou 3 dias estuprando a menina. Finalmente, ele resolveu degolá-la, executá-la. Dava facada, o cabo do facão na cabeça dela, não matou, cortou o pescoço dela. E quando foi pego, eu fui convidado no Salão Verde, uma imprensa não sei que televisão que foi, para discutir esse assunto. E ela chegou logo depois. Ela interferiu, entrou na minha discussão. Depois seria a vez dela falar. Ela foi defender o estuprador Champinha. Estuprador e assassino Champinha. Dizendo que tinha 17 anos de idade, não sabia o que estava fazendo. E ali o sangue quente não é apenas ter me chamado de estuprador, é a circunstância como tudo aquilo aconteceu. Eu sempre fui uma pessoa voltada para a questão da segurança. Pode não concordar com as minhas teses, mas sempre fui voltado para isso. O senhor se considera machista, não? Você não sabe, pergunta a minha esposa. Quando o senhor fala que a sua esposa, durante o governo, o senhor disse que ela não tinha experiência. Eu já vi outras declarações que sim, são machistas. A gente vive no machismo estrutural, presidente. O senhor não acha que ela ganhou experiência na questão política com a presidência. Ela não tinha experiência realmente. É uma pessoa humilde aqui da Ceilândia, trabalhava com uma assessora na Câmara dos Deputados, eu a conheci lá, estava separada, e acabei me casando com ela. Já tinha uma filha de 5 anos de idade. Agora, não foi só a misoginia que eu fui acusado, foi de racismo. Eu trouxe minha medalha para cidadão com palma aqui. Uma medalha que você ganha no exército e você arrisca a vida para travar o terceiro. Eu tirei da lagoa o Celso Negão. Se eu fosse racista, tinha deixado o Celso morrer afogado.
Eu fui acusado de não gostar do nordestino. O meu sogro, que é o Paulo Negão, lá de Crateús, Ceará. Eu fui acusado de pedofilia, ô Josias, pelo Janones. E depois no programa eleitoral do PT. Aquele só de pintou um clima. Eu sempre usei pintou um clima, vamos lá. Eu não uso mais isso aí. Porque eu quero levar para o lado que pintou um clima, eu com 30 seguranças de moto do meu lado, eu vou para dentro de uma casa, fui convidado a entrar para fazer besteira. Não tem cabimento isso aí. Eu fui ver as meninas venezuelanas lá, até me excedi. Mas realmente, nós não queremos o Brasil. O que acontece com a Venezuela? Até porque não temos para onde ir aqui no Brasil. A gente vai para onde? Para Angola? Para o Paraguai? Estados Unidos você não entra mais. Queremos isso no nosso Brasil? E a economia sinaliza que estamos caminhando nesse sentido. Agora, A conjuntura política, a direita, cujo expoente é o senhor, a esquerda, que tem o Lula como expoente, e presumivelmente a próxima sucessão, seja quem for o representante da direita, que tiver o seu apoio e tal, vai enfrentar possivelmente o Lula, que está dizendo que é candidato. Né? Muito provavelmente a decisão se dará por esta minoria que está no meio, nesse miolo, esse eleitorado que está no miolo vai optar por um ou por outro. O senhor acha que, com base nas posições que o senhor adota, o senhor vai seduzir esse eleitorado que está no miolo para o candidato que vier a apoiar? esse pessoal já está vindo. Até quando analisa o que está... Primeiro, o senhor concorda com esse cenário? Concordo. O miolo é que vai decidir. Sim. Até o que está acontecendo no Brasil. Você pega o pessoal do campo, que continua gostando de mim até hoje. Nós botamos o MST de lado. Nós valorizamos o agro. O Tarcísio foi um estudo sobre balsas no Brasil. Vamos eliminar os balseiros. Muita ponte feita, muita ponte construída. A Tereza Cristina, sua parte, abrindo comércio aí fora. O Paulo Guedes, sem muita experiência política, fazendo um trabalho, no meu entender, excepcional, junto à economia. O Rogério Marinho, quando eu convidei para ser ministro do Desenvolvimento Regional, ele falou assim... Mas tudo isso foi avaliado lá em 2022, o senhor perdeu, né? Agora nós vamos ter outra eleição. Hoje, as pesquisas mostram como há está atomizada a direita, dividida entre várias opções, não há um candidato fixo. O Lula parece vencendo a eleição, né? Ele ainda é o favorito hoje. Pesquisa? Eu estou ganhando dele. Não, mas o senhor não está inelegível, pode ser que seja condenado. O que digo é, quando você analisa o cenário da direita, que hoje não tem o nome não está decidido. O Lula leva vantagem nesse cenário, né? E o senhor imagina que em determinado momento haverá esse nome, e esse nome será capaz de trazer esse pedaço do eleitorado de centro que está aí, esperando a definição para 2026 decidir quem vota? Josias, se eu morrer hoje, Josias, a vida vai continuar no Brasil. Eu fico feliz porque tem vários governadores de centro para centro-direita que querem vir candidatos. Agora, o que eu tenho falado? Eu gostaria que eles me defendessem na questão da inelegibilidade. Você já conversou com eles? Já conversei. Se um problema com eles, eu voltei a conversar com ele, voltou normal, com o Zema, já conversas esporádicas, né? Mas vários deles tiveram nessas manifestações sobre a anistia. E o pessoal está se engajando. Agora, não é fácil você angariar a simpatia do povo. Qualquer um descendo em qualquer lugar do Brasil, de avião, chegando lá, outro meio de transporte, como é que vai ser recebido? Tá? Eu vou, se permitir, botar aqui a cara do meu telefone aqui, você recebe a comunicação? Sim. Então, tudo bem. Eu vou mandar para ela, por exemplo, 12, 13 e 14, com o Rogério Marinho, lá no Rio Grande do Norte. Como é que o povo recebe a gente? Não, eu pude acompanhar um pouco a sua campanha, eu entendo esse seu sentimento, mas eu não sei se o senhor tem percebido, por exemplo, na recente manifestação aqui da anistia, segundo o monitoramento, foram 4 mil pessoas. Em 2022, em Copacabana, eram 64 mil pessoas. O senhor acha que está perdendo também essa... Porque é difícil mobilizar as pessoas, mas o senhor acha que o senhor está perdendo um pouco esse capital ao longo desses anos? Aqui em Brasília, foi numa quarta-feira, por volta das 16h30. Eu não iria. Acabei indo no último momento. Numa quarta-feira, hora de expediente. Qual o objetivo nosso? Atrair parlamentares. Eu não sei quantos, mas tinha lá, contando estadual, distrital, senador, vereador, tinha uns 100. Lá. Esse foi o objetivo maior nosso. Tinha 4 mil, eu esperava ter 1.000 pessoas. Foi 4 mil, parabéns. O trabalho do Silas Malafaia também em cima disso. Eu achei que foi excepcional o movimento aqui em Brasília. Pretendemos fazer mais vezes? Sim, há essa possibilidade. Ainda com a pauta da anistia? Também. O que é a pauta da anistia, Josias, com todo respeito, Josias. Quando vejo, não é apenas a Débora, né? Essas pessoas todas presas. Se às vezes nós reclamamos da nossa vida, né? Meu time perdeu hoje. Você viu o seu time jogar? As pessoas estão olhando para concreto, sem crime nenhum. Uma pessoa presa, lógico que ela não está satisfeita, mas se ela cometer um crime, ela entuba. E as pessoas são inocentes, são senhoras, são avós, são mães, são pais. Não é justo o que está acontecendo com elas. E o Brasil foi um país que sempre teve anistia. Não quero nem dizer o que foi a de 79, mas todo mundo ali. Por que essa agora? Querem manter isso vivo para quê? Até me condenar? Essa é a intenção? Não podemos voltar atrás? Eu já voltei atrás dentro do Exército, com recruta. Eu, tenente na fronteira, fiz algo que ia fazer com recruta, voltei atrás, hora depois voltei atrás. É duro, mas voltei atrás. Você cresce. Aqui, ele é certo, o pai do Supremo, a Suprema Corte. Né? Não vou olhar a Suprema Corte. É um ministro influenciando os demais, para um caminho sem volta. Um crime multitudinário, sei. Pô, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Golpista, terrorista, depois de golpista. Um golpe, como o próprio ministro Abuso disse, sem armas, sem tropa, sem liderança. E as pessoas olhando agora na tua cela, com um concreto em cima, o que está acontecendo com meu filho? Tem um caso em Ji-Paraná. O motorista trouxe um carro de uma empresa para cá, no domingo, dia 8. Chegou aqui e resolveu ir
passear ali na esplanada. Foi pego, ficou preso um tempo, depois foi condenado a 14 anos de cadeia. Esse cara, a mulher dele, tem 6 filhos, um de 10 anos, o mais velho, o mais novo fez 1 ano agora. O pai que está vendo aqui de longe, não sei se está na Argentina, onde ele está, vendo os seus filhos de longe. Que é uma pena maior do que essa. A mãe teve o salário bloqueado, servidora do Estado, tem visto as faltas, tá? Mas é justo o que está acontecendo? Se houver um resultado adverso, no seu caso, no julgamento do Supremo, o senhor acha que tem volta para a política ou não? Eu? Influenciar a política, muito bem, mas o senhor se candidatar novamente e tal, se o resultado for adverso? Se hoje em dia conseguir disputar as eleições, no mínimo eu estou no segundo turno. Sim, mas se não puder, se for condenado no Supremo, o senhor acha que essa condenação significa também uma sentença política? É política, como está sendo a inelegibilidade. Agora eu estou com 70 anos, você pode achar até que eu estou com uma cara de bom aí, mas a carcaça aqui tem 70 anos, eu não aguento disputar uma eleição daqui a 8, 10 anos, não dá mais. Daí tem que se afastar porque... Portanto, se houvesse a condenação, seria praticamente condenado... Pena de morte. Pena de morte política. Política e física também, porque eu entendo que eu não tenho mais condições de encarar um presídio aí na situação que estão essas pessoas humildes presas aí, sem crime. Real sem crime. Realmente isso acabou. Mas aí tem a hipótese que o Collor recorreu agora, né? Teve uma prisão domiciliar humanitária. Eu sou líder. Tomou uma massa de direita no Brasil. Ninguém pode negar isso aí. Gosta ou não, ninguém pode negar isso aí. E o objetivo de me tirar fora de combate é deixar a tropa sem liderança. Esse é o objetivo. Vamos esmagar a direita. Como esmagar a direita? Condenando o Bolsonaro. Lawfare. É isso que eles querem. Mas o senhor acha que essa direita... Porque a gente vê também que, mesmo sem o senhor, essa direita cresceu. Não há possibilidade de outros líderes? Tem. Está aparecendo devagar. Tem gente que está novo demais, mas está aparecendo. O Nicolas, o senhor coloca numa das questões, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, diz que o Nicolas precisa ainda amadurecer, não vê ele ainda pronto para voos maiores. Diz que o PL deve ir ao centro e não se radicalizar. Como é que o senhor... O Nicolas não pode disputar o Senado nem a presidência, não tem 35 anos de idade. É um excepcional garoto. Um tremendo no futuro pela frente. E só o centro-direito e a direita tem isso. Qual liderança jovem você vê no PT? Não tem. Houve nos Estados Unidos, presidente, uma decisão do Trump, depois que se elegeu. Ele indultou todos aqueles que foram condenados lá a invasão ao Capitólio. Né? O senhor imagina que algo semelhante poderia ocorrer no Brasil? Se um apoiado pelo senhor vencesse a eleição, o senhor contempla essa hipótese do indulto? Seria uma anistia, né? Anistia é perdão. Poderia acontecer, a seu juízo? Político privativo do Congresso. Mesmo se o presidente da República vete e o Congresso derrube, vale anistia. Não cabe recurso ao Supremo. Está na Constituição. Ou todos nós nos curvamos... O senhor concedeu a graça ao Daniel Silveira, né? Portanto, é também uma ferramenta que está à disposição do presidente. Embora isso possa ser discutido no Supremo, está ao alcance do presidente. Acha que isso poderia vir a ocorrer no Brasil? A graça, você tem um rito a seguir. Isso. Tá? Não é eu vou anistiar o João, vou dar graça para o João. E ali foi em cima do excesso. É justo um deputado ser condenado a 8 anos. Falou besteira. Até na época, conversar pouco com ele, quando houve, eu falei, vem a candidata federal, ele resolveu vir ao Senado. Aí a vida dele acabou. Então foi em cima de uma decisão minha, baseada na lei. Não foi eu vou... Por isso eu lhe perguntei, porque o senhor está sustentando que a exorbitância... Vou falar em sentimento desse governador. Sentimento. É pró-anistia. Vou dizer que é uma lei deles, né? É um sentimento, é pró-anistia. Até para ao governador comparecer a esse ato pró-anistia, ele não pode estar enganando o povo. Agora, o senhor não chegaria a ponto de incluir um tópico como esse numa eventual negociação que venha a estabelecer, a determinado momento o senhor vai decidir, vou conceder o meu apoio a determinado candidato. Isso entraria na equação ou não? Isso pode acontecer, até por um problema de saúde meu, isso pode acontecer. Logicamente que isso é discutido. A liberdade é sagrada para nós. Assim como o Leão 14 agora falou da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, que isso é vital para nós. Pediu a liberdade de jornalistas presos pelo Brasil. Nós temos exilados nos Estados Unidos. Paulo Figueiredo, tem o Alan dos Santos, tem outra, ela esqueci o nome dele. O Eduardo, o senhor não considera um exilado? Não. A questão dele, ele foi para os Estados Unidos, lá não tem carnaval, aproveitando o carnaval daqui. E o Alexandre de Moraes, atendendo um pedido acho que foi do PT, para segurar o passaporte dele. E foi dado 5 dias para o PGR decidir. Quando ele estava nos Estados Unidos, completou-se o 18º dia. O que ele pensou? Poxa, se eu voltar para lá, eu vou perder o passaporte, vou perder a liberdade que eu tenho. E quando ele anunciou que ficaria nos Estados Unidos, hora depois o PGR foi contra, e hora depois o Alexandre de Moraes concordou e não pegar o passaporte dele. Então ele resolveu ficar por lá. Ontem o Ciro Nogueira falou que ele deve retornar. O senhor tem essa informação? E qual que é o objetivo dele ficar lá exatamente, assim? Tem que conversar com ele, né? Eu converso com ele quase todo dia, não vou te negar isso aí. E, obviamente, conversa reservada. Assim como eu tinha conversa reservada com o Trump e com outros chefes de Estado pelo mundo, até com o Putin, 3 horas de conversa. Grande parte reservada. Eu não tinha invadido a Ucrânia ainda, tá certo? E ele tem a linha dele. Eu tenho conversado com ele de disputar o Senado por São Paulo em 26. Isso está no radar dele, não está descartado. A gente espera que os ventos mudem aqui no Brasil, que tem algo de errado acontecendo aqui no tocante à nossa liberdade. Eu costumo dizer que a liberdade é o bem mais sagrado que a própria vida. E tem que chegar a um ponto final nisso aí. Não interessa nem para o Supremo Tribunal Federal o que está acontecendo, esticar a corda demais.
Mas, a princípio, ele fica esses 120 dias de licença ou ele retorna, como disse o Está chegando na senador metade, Ciro? né? Então tem mais. Noticiou-se lá, quando ele decidiu ir para os Estados Unidos, que o senhor tinha sido contra. Foi contra mesmo? O senhor achou No que ele primeiro deveria momento ter eu fui ficado? contra, conversei com ele, ele expôs os seus motivos, né? Eu não quero ficar longe do meu filho. Eu tenho 5 netos, 4 netas e 1 neto. O moleque lá é mais lógico, mais chegada, por ser homem, é mais chegada a gente. A gente não quer isso aí, afastamento familiar. Da casa dele aqui, eu estou bancando a despesa dele agora. Em grande parte eu estou bancando. Se não fosse o Pix, eu não teria como manter essa ajuda para ele, que ele está sem salário lá fora. E tem feito o seu trabalho lá, ele tem uma certa liberdade com a família do presidente, ele vai na Casa Branca, ele vai no Capitólio, ele conversa com o pessoal lá. O pessoal gosta dele, fala muito bem inglês, fala espanhol, já fala razoavelmente bem o árabe. É um garoto inteligente que tem suas posições. Pô. Seria aqui o nosso presidente da Comissão de Relações Exteriores, o Felipe Barros, apresenta, fazendo um bom trabalho, está nos Estados Unidos agora. O que nós queremos, Josias, é garantir a nossa democracia. Alguém achar que o Brasil é um país democrático no momento, está completamente equivocado. Se alguém achar, porque se tivesse eleições hoje, o Alexandre Moraes tivesse candidato, ele tem uma votação próxima de mais de 20%, que a esquerda está com ele. Ele diz que não é petista, mas a esquerda está com ele. Nós não queremos isso, nós não queremos um judiciário parcial. Queremos uma justiça que funcione realmente com isenção. O Flávio Dino, ontem, ou anteontem, indicando o nome para ser vice no Maranhão. Pô, ele é ministro do Supremo Tribunal Federal, não pode se miscuir em questões político-partidárias. Então isso não pode acontecer. E o Supremo, alguns lá dentro, têm extrapolado nessa questão. Todo mundo sofre por lá de cá. Hoje em dia, o que é mais comum, o cara passa uma mensagem para outro colega, já pagou aí. Não pode ver esse clima, né, de insegurança. Você não pode ver dessa maneira, tem que botar um ponto final nisso. Como é que começa o ponto final? A anistia não é derrota para o Supremo. Eu já falei que eu já errei no passado e voltei atrás. Não vou dizer que o Supremo errou, o Supremo exagerou. Há uma sensação, presidente, generalizada, de que durante a sua presidência, os 4 anos de presidência, o senhor fez uma aposta na divisão. O senhor fez uma aposta. Eu aqui, lá atrás, nos primeiros mandatos do Lula, o PT tinha a tese segundo a qual eram nós contra eles, né? Mas ficou no seu governo eles contra nós. E a divisão se manteve. E hoje o senhor fala, olha, vamos pacificar. O senhor acha que teve alguma influência nessa divisão do país, nesse ambiente, nessa atmosfera que nós respiramos hoje? Ou não? Isso veio por geração espontânea? Olha, nós, da direita, temos chegado junto à esquerda. Eu pego, por exemplo, o nordestino em São Paulo. Por que você está aqui? Lá eu estou sem condições, lá no Piauí. Mas a esquerda está há 20 anos comandando o Nordeste. Alguma coisa está errada. A gente convence a pessoa a vir para o lado certo. Hoje você vê gays de direita, negros de direita. O pessoal entende que algo está errado com a esquerda. Pessoas mais idosas um pouco no Nordeste, eu estou há mais de 20 anos com a esquerda e continuo pobre. A culpa não pode ser do Bolsonaro, ele foi apenas 4 anos. Se não tiver tido a pandemia e a guerra lá fora, o Brasil estaria voando. Então o pessoal vai entendendo esse tipo de filosofia. Eu vi agora que o PT fez uma cartilha para atrair evangélico. Ué, acharam Jesus? E geralmente o cara de esquerda, ele é ateu, geralmente. Acharam Jesus? É só para... O Lula se diz católico, né? O senhor também se diz católico. O senhor gostou do Papa que foi escolhido agora? Eu gostei. Tá? Que o que se diz é que ele é progressista também. Não, não tem nada a ver. É pelo que as primeiras impressões do momento. Ele fala de liberdade de expressão, estou achando excepcional. É o primeiro Papa americano que apareceu aí, né? Meio peruano, meio americano. Ele é um ano mais novo do que eu. Quanta idade, Josias? Eu tenho 63. Tá rodado. Presidente, a gente vai já brincando aí da escolha do Papa. Vou encerrar aqui a última pergunta da escolha da CBF, já que o senhor gosta de futebol. Também, o que o senhor achou da escolha do Carlos Ancelotti? A gente é palpiteiro aqui, né? O meu time é melhor do que o time do Josias, não adianta. Tá. Qual é o time do Josias, você sabe? Não sei, não interessa. É o Gama. O Gama, então. Gama. Eu sou mais Ceilândia do que Gama aqui. Até me pediram para perguntar por que o senhor é palmeirense com a influência do Rio de palmeirense Janeiro. porque quando, naquela época, 55, raríssimos eram os hospitais que faziam parto, mas geralmente era em casa. Eu nasci em casa. Quando eu gritei, o vizinho gritou lá, homem ou mulher? Meu pai falou, homem. Eu, bota Jair, porque hoje é aniversário do Jair Rosa Pinto, que era o craque meio esquerdo do Palmeiras e da seleção. E depois fui conhecer, no meu condomínio, esse mesmo condomínio, tudo sai de lá, tem uma casa de uma pessoa muito amiga do filho de Rosa Pinto que ele frequentava lá e eu acabei fazendo amizade. Então meu nome é Jair por causa disso. Meu pai é palmeirense, nasceu, continuei palmeirense, bem que nem todos, meus filhos, por exemplo, tem 2 botafoguenses, tem um tricolor, a minha esposa é torcedora do Flamengo, mas tudo bem, não tem problema nenhum. Qual é o assunto mesmo? É da CBF, do novo Não, olha só, técnico, o que eu vejo aqui? O que a gente ouve falar com o palpiteiro? Tem técnico que vai para lá, mas ele tem uma cota de convocação. Tá? Um cara de fora vindo para cá, se for verdade a questão da cota, não sei, ele não vai aceitar a cota. Quantas vezes tá jogando com o futebol? Por que convocou esse cara? É sempre assim. Futebol é isso aí. Eu acho que nós temos bons técnicos aqui. Eu torço. Sempre torci para o Renato Gaúcho. Eu acho ele uma pessoa que bota a moral. Dentro do campo de futebol, bota a moral. Tanto é que o Fluminense aí perdeu o último jogo, mas está indo bem. Perto do time que tem. Tá? Então o senhor não gostou do Ancelotti? Eu prefiro um brasileiro aqui. Prefiro. Tá? Até o Ancelotti tem conhecimento, os brasileiros estão lá fora, né? Aqui dentro, não sei se tem conhecimento.
Presidente, eu queria muito agradecer em nome do UOL a sua disposição, conversa, passamos aqui um pouquinho, deu 2h30 de conversa, mas eu queria agradecer em nome do UOL a sua disposição. Enfim, a gente faz um jornalismo isento, a gente busca da melhor forma abrir esse espaço e fica um convite para uma próxima oportunidade. Olha, eu quero confessar a excepcional impressão que eu tive do Josito. Tá vendo? Eu te falei. Na telinha é horrível. Somente 10. Eu tinha avisado, presidente, que o senhor ia ter esse prazer. Não, o nosso objetivo aqui, presidente, é ouvir, fazer as perguntas que precisam ser feitas, né? E agradeço também a sua presença. Foi muito bom tê-lo aqui. E vamos repetir. Vamos repetir. Tendo um fato novo aí, à disposição. Muito bem. Já tá Carla, convidado. obrigado. Eu que agradeço, presidente. Mostra os meus vídeos pro Josias, tá? Vou mostrar. O senhor pode incluir ele também na lista de transmissão, gente. Então, o que você achou da entrevista de Jair Bolsonaro? O que você achou das respostas que Jair Bolsonaro deu? Muitas delas, né, respostas assim com viés esquerdista, com viés de pegadinha, mas Jair Bolsonaro saiu muito bem. Mas o que você achou? O que você achou dessa entrevista? Você gostou? Deixe aqui os seus comentários, se inscreva no nosso canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva para você não ficar de fora de nada que nós lançamos aqui. Todos os dias colocamos vídeos aqui e você ficará bem informado. Muito obrigado pela sua companhia. Se inscreva no nosso canal. Estamos rumos aos 10 mil. Deixe o seu like e deixe o seu comentário. E até a próxima. Tchau, tchau.